Olá pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, e aqui nós vamos começar a live de hoje falando de coisas importantíssimas no mundo e começando aqui a falar sobre os genocidas continuam sendo genocidas mesmo tendo cessar-fogo lá em Israel, que traga pra gente essa ideia de que está na hora de parar. Mas parece que para os genocidas não está na hora de parar. Pois é, foram várias pessoas mortas, eles têm atacado constantemente, tanto o Líbano, o sul do Líbano, né, falando que estão atacando o Hezbollah e fazendo de tudo para fazer o grande Israel. Parece que os genocidas sionistas não param de forma nenhuma. E eu acho que é importante falar sobre isso aqui porque agora, ontem, né, de ontem para hoje, 9 pessoas foram mortas, mais de 100 pessoas foram mortas nos últimos dias, das quais aí pelo menos 50, 60 crianças foram mortas, e esses continuam sendo alguns dos piores atrasos para a humanidade, que é o sionismo. O sionismo que mata, o sionismo que destrói, o sionismo que faz com que as pessoas percam a noção da realidade e desumanize o outro, desumanize o que ele acha que é inferior, e aí faz com que as pessoas acreditem nisso e apoiem esse tipo de estupidez. Pois é, o exército de Israel continua matando pessoas e o Hezbollah continua reagindo, e assim continua a nefasta incursão sionista no Oriente Médio. Pois é, está na hora da gente falar sobre isso, sim, está na hora da gente manter esse canal aberto o tempo todo para falar sobre essas questões, está na hora da gente parar de achar que falar de sionismo é falar de judaísmo. Não, está na hora da gente parar de falar merda em relação a esse tipo de coisa. Judaísmo não tem a ver com sionismo. Sionismo é supremacista, sionismo é racista, sionismo é genocida, simples assim. E a gente precisa deixar bem claro isso. Os judeus que seguem esse tipo de ideologia parece que esqueceram que passaram por várias diásporas, mas também passaram por uma tentativa de extermínio nos últimos 100 anos aí, né, onde a Europa em si, mas principalmente a Alemanha, tentou destruir o povo judeu, né, a etnia religiosa judaica do mundo. Parece que ninguém lembra dessas coisas quando começa a matar pessoas inocentes, crianças e idosos, onde não se deve fazer. Pois é, nós precisamos lembrar aqui então que o sionismo é uma maldição, o sionismo é um atraso para a humanidade, e apoiado pelos Estados Unidos é terrorismo puro e simples. A gente não pode deixar de lembrar isso aqui. Mas eu queria falar de outras coisas também, gente. Eu queria falar que Michele tá triste. Michele tá triste porque não vai ter a companhia do Bolsonaro o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada, como sempre fez. Michele tá triste, citou aí um versículo da Bíblia. Parece que ela está preocupada mais em manter a postura, a pose dentro das igrejas evangélicas do que realmente fazer uma coisa que seja útil para o Bolsonaro. O Flávio já fez alguma coisa útil para o Brasil, a Michele ainda não. Talvez a Michele deva abrir o bico, falar alguma coisa, mas a Michele falou que confia no Senhor, confia no Senhor. Eu também, e eu confio no senhor Alexandre de Moraes. O senhor Alexandre de Moraes, pelo jeito, rasgou o verbo e deixou bem claro para que a gente entenda que a lei, apesar de ser uma mentira que seja para todos, mas a lei alcança todos em algum momento na vida da gente. Pois é, os caras do Banco Master que o diga, achavam que com bilhões e bilhões, com aquele monte de coisas que ele fazia ali, criou situações, parece que não bateu muito bem não. Mas esse cara aqui Tava esperando porque já estava preso em casa, estava igual eu no final de semana agora, no feriado prolongado, preso dentro de casa porque eu preciso descansar. Bolsonaro, que nunca fez nada, estava sempre descansando, ficou preso em casa porque não tinha jeito. Estava meio complicado manter ele solto por aí. Flávio colocou uma das coisas muito importantes para a gente nesse último final de semana aqui. O Flávio resolveu chamar o Senhor dos Exércitos e o cara, pelo jeito, não foi. Pelo jeito, deixou o Flávio sozinho, porque
Porque a Polícia Federal chegou lá e não tinha exército nenhum. Parece que a Polícia Federal não foi lá só por causa do Flavucho. Gente, aí eu tenho que ser sensato aqui. O Bolsonaro não está sendo preso hoje, Micheque, porque ele não confiava no senhor. O Bolsonaro está sendo preso porque é um vagabundo, porque é um bandido, porque, como ele mesmo dizia, se quisesse a prisão para passar férias, era só não cometer crime. Parece que ele está pagando pela própria boca. Michel que está dizendo aqui que confia na palavra, no Senhor, confia não sei em quem. Eu também, Michel, estou confiando muito no Senhor. O Senhor que vem aqui para vender as frutas, o senhor que que eu vou na feira, ele me vende pastel, eu confio muito nele. O problema todo da Micheque é que essas mentiras, que ela mesma não acredita, ela mesma não tem capacidade nenhuma de manter coerência com essas questões, pois é, parece que agora levou também o marido dela para o saco, quer dizer, para a PF. O Bolsonaro, que deveria ter ido para Papuda, e aí eu não confiei muito no senhor Alexandre por causa disso, eu acho que deveria passar uns dias na Papuda, porque o pavor do Bolsonaro é a Papuda. E eu gosto de ver o Bolsonaro apavorado, não é por nada não. Eu gosto de saber que o Bolsonaro, enquanto minha mãe estava morrendo, ele estava tirando sarro das pessoas que morriam e que não podiam respirar. Enquanto minha mãe e vários amigos meus morreram por conta da Covid, o Bolsonaro estava fingindo que era um atleta, que tinha físico de atleta, que tinha porte de atleta e não iria sofrer. E aí, Micheque, ninguém que confiou no senhor sobreviveu. Pelo jeito, Bolsonaro talvez não confie tanto no senhor como você. Eu tinha um versículo para dizer aqui, mas eu acho que o Onyx Lorenzoni não vai gostar. Mas eu vou dizer assim mesmo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onyx Lorenzoni, o ex-ministro do Bolsonaro, que tatuou no braço para fingir que se tornou uma pessoa honesta. Parece que o Bolsonaro, mesmo se tatuasse na testa, não seria uma pessoa honesta. Micheque, que o diga. Conhece muito bem a peça que estava dentro de casa. Pois é. Uma coisa que eu quero dizer para Micheque é que não se preocupe. Segundo Flávio, o senhor do Exército vai te consolar, Micheque. Fica de olho aí que o bicho pega. Ah, o senhor do Exército aqui é o Paiva, o comandante Paiva, que hoje é o chefe do Exército no Brasil, tá? Desculpa aí, eu não acho que não é o mesmo seu que você estava esperando. Pois é. Ô Fábio, seja bem-vindo, meu camarada. O Fábio está de boa noite. Boa tarde, Fábio. Tem o gado, não só chorando o gado, Caio, mas pelo jeito tá mugindo para tudo quanto é lado aqui, cara. Eu gosto de ver o gado sofrendo aqui. Eu gosto quando eu abro live porque o gado vem desesperado, mugindo e dando chifrada. Então acho que é importante lembrar disso aqui. A Regina está falando que ele é pastor, está falando. Eu acho que você está falando do Bolsonaro ou da Micheque, eu não sei. Só sei que o Sóstenes Cavalcante está desesperado e eu gosto de ver o desespero dessa gente. Não sei porque eu adoro ver essas coisas. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Essa parte aqui eu acho que é bom de falar e ter um pouquinho de cuidado, porque hoje, grande dia. Hoje foi um grande dia para o país, hoje foi um grande dia para o Brasil, hoje foi um grande dia para todas as pessoas que têm um pingo de bom senso. A gente deixou a extrema-direita navegar e andar e desandar o Brasil, deixamos e nós nos ferramos. Nós precisamos voltar a pensar em que lugar nós estamos nesse mundinho. Qual que é nosso lugar na fila do pão? Parece que o Bolsonaro fez com que a gente ficasse no final da fila do pão que o diabo amassou durante 4 anos. Pois é, nós que ficamos sem esperança, nós que vemos o Brasil totalmente desestruturados para frente, totalmente desestruturado, totalmente afundado na lama da estupidez, da ignorância que o Bolsonaro colocou. Pois é, nós tínhamos pensado que esse Brasil ia ser bem pior se não tivéssemos ganhado a eleição, se não tivéssemos colocado Lula de volta. Nós que prevíamos e estávamos preocupados com como seríamos nos próximos 10, 15 anos como brasileiros, nesse mundo onde o Bolsonaro tentou nos isolar totalmente. Tudo isso nós passamos e passamos por muito mais misérias e desgastos que a gente agora está vendo que está sumindo. Pois é, eu estou dizendo tudo isso porque hoje é um grande dia para todos nós que sofremos as consequências de um país que estava indo
ao precipício, de verdade. Nós, todos que sofremos a dor dos que passaram fome, dos 33 milhões que passaram fome, nós que corremos atrás de tentar fazer nas ruas alguma manifestação para poder acordar os políticos que estavam deixando o Bolsonaro fazer o que quisesse, nós todos parece que podemos comemorar. Tem gente que abriu champanhe. Eu, como não bebo, eu só vou abrir minha garrafinha de água também. Grande dia. E aí a gente vai falar dessa coisa maravilhosa que aconteceu nessa madrugada, praticamente 6 horas da manhã, Polícia Federal, toque, toque, toque. E eu tô falando disso por quê? Porque o Bolsonaro não foi preso, gente, porque estava cometendo crimes contra as galinhas lá no condomínio dele. Ele não foi preso porque estava roubando banco, ele foi preso porque estava tentando fugir. A ideia central aí das mídias de jogar que, puxa, foi porque o Flávio convocou uma manifestação na frente, uma vigília com o Senhor dos Exércitos. Parece que o problema todo foi não ter avisado para o Senhor dos Exércitos. Mas, de qualquer forma, isso não foi a base central da prisão. A base central foi o risco de fuga oferecido pelo Bolsonaro, porque a tornozeleira, à 00:08, foi rompida. Parece que ninguém quer ouvir, parece que ninguém quer prestar atenção nesse momento aqui, mas foi isso que aconteceu. Flávio tinha arrumado um esquema para poder provavelmente criar comoção, criar confusão ali na frente, mas aí possivelmente a gente vai descobrir daqui para frente, havia um plano de fuga das galinhas, a fuga das galinhas ali na casa do Bolsonaro. Pois é, o Bolsonaro, que como todo covarde jamais vai encarar, tanto que toda vez que ameaçava o Bolsonaro de ir para a prisão nos últimos 2 anos, ele sempre chorava, a não ser o dia que ele estava nos Estados Unidos. Fugiu daqui, fugiu como ex-presidente daqui, fugiu porque sabia que podia ter sido preso logo no primeiro momento, após a saída dele da presidência, fugiu porque é um covarde, como sempre foi. Bolsonaro, o covarde, parece que estava fazendo suas covardias dentro de casa, mas recebia um amiguinho ou outro ali, liberado pelo Alexandre de Moraes, que não deveria, já que o próprio Bolsonaro já não gostava muito da ideia de que presos, de que pessoas que não estivessem em liberdade ou estivessem fora da lei, ou que estivessem fora da lei, não recebessem visitas íntimas. Parece que ele estava recebendo tanto da Michele, quanto do Valdemar, quanto dos outros amiguinhos dele, do Tarcísio aqui de São Paulo, e assim por diante. Parece que Bolsonaro estava super feliz na casa dele, estava já se acostumando com aquele momento onde o Nicolas podia ir visitar ele de vez em quando, saía chorando de lá, por causa do soluço, né? Se minha mãe soubesse que soluço dava dinheiro, dava possibilidade de ficar livre, ela não me deixaria uma criança, um bebê, soluçar tanto, né? Os soluços que as crianças não têm o tempo todo. Os soluços por causa do frio. Parece que tudo era um problema para o Bolsonaro por causa do soluço. Sempre costumo perguntar, quando eu ouço alguém falando, o cara fica soluçando o tempo todo, então será que a prisão do Bolsonaro é uma solução? Ou uma solução? Pois é, o problema todo dessa piadinha besta e banal é que o Bolsonaro não precisava ficar livre por causa de um soluço, mas ele queria ficar livre por causa de um soluço. Obrigado, Fê, seja bem-vinda, meu amor. O Bolsonaro então foi preso não porque ele estava correndo, fazendo um Cooper ali ao redor da casa dele. Não, ele foi preso porque ele rompeu a tornozeleira. Bolsonaro não foi preso agora, preventivamente, que já deveria ter sido há muito tempo, preso porque ele estava infeliz. Não, ele foi preso porque ele queria fugir. E o Flávio talvez tenha criado essa situação justamente no dia que o Bolsonaro rompeu a tornozeleira. A tornozeleira do Bolsonaro parece que é um pouco mais rápida do que os outros. Tem gente aí que está na Argentina até hoje que rompeu a tornozeleira e só depois de muito tempo que percebeu que ela fugiu. Bolsonaro parece estar um pouco mais viajado, né? Ou viajado, ou vigiado, vamos dizer assim.
o Bolsonaro com essa situação que ele colocou para si mesmo, que ele provocou para si mesmo, parece que ele está numa situação complicada. O Bolsonaro, que parece que o filho mais inteligente, se tornou Jair Renan, porque o Flávio já tem feito provocações, é a segunda vez que o Bolsonaro vai para a cadeia, 2 vezes já preso, por causa do Flávio, uma vez por causa do Eduardo, e talvez outra, possivelmente, por causa do Carluxo. O Jair Renan foi o único que não provocou prisão para o pai. Parece que essas coisas estão andando por aí. Então eu sugiro que todos vocês aí que estejam felizes com a ida do Bolsonaro, e eu não fico feliz com prisão não, gente, só do Bolsonaro. Mas eu estou dizendo que se vocês estão felizes com a prisão do Bolsonaro, fiquem felizes sim, porque o Bolsonaro ficava feliz com qualquer pessoa pobre, preta, sendo massacrada, sendo morta pela polícia, e ele garantia isso aí. Como dizia o velho e bom filósofo Naro Bolso, a papuda te aguarda. Mas outra coisa também que ele dizia sobre as questões relacionadas à prisão é que se você não quer ir para a cadeia, é só não cometer crime. Parece que ele cometeu todos os possíveis e imagináveis e parece que ele não seguiu o próprio conselho. Vamos torcer que dentro da cadeia, que dentro da cela especial que foi colocado para ele, que ele possa refletir melhor. Mas vai estar pelo menos saindo de casa, né, Bolsonaro? Já é um bom começo para quem estava amarrado no pé da cama, né? Tomara que você goste pelo menos disso aí. Luiz Pereira, só alegria para esse vagabundo de 27 anos. Opa, o Domingos falou que minha mãe morreu de Covid e eu tomei mais de 3 doses já. Acho que eu estou na 6ª, 7ª dose. Eu só vou viver até o 40. Eu acho que nem isso, viu, Domingos? Eu não passo dos 40, de 2040, não. A Regina falou, esse amigo dele que é líder do partido do PL é pastor. O Sóstene, ou o Malacraia, né? Que não é líder do partido, mas é líder dele. É verdade, Fred tá falando que precisamos lutar contra o Hugo Mota, que tá aí fazendo os estragos no país também, né? Eu acho que é importante. E o Alcolumbre também, né, cara? O Alcolumbre não é santo, não. O Alcolumbre vai colocar empecilhos aí, e aí eu acho que é importante a gente lembrar disso aqui, né? Opa, o Barbosa falou, sabe de nada, fala demais. Pois fica chorando aqui. Opa, tem gente aqui que tá falando, a Yara falou, covarde é quem prende pessoas inocentes, é verdade. Eu também acho, Yara, não tenho dúvida nenhuma que você tá certo. Covarde é todo vagabundo que prende, todo policial vagabundo que prende pessoas inocentes, todo policial vagabundo persegue pessoas inocentes por causa da cor, por causa de onde mora, juiz vagabundo que prende pessoas sem nem olhar para o processo, promotor vagabundo que protege um policial vagabundo, bandido que acabou de matar e assassinar alguém, porque protege milícias, milicianos, e o Bolsonaro é da família, você sabe como é que funciona, né? Então eu também acho que você está certo nessa situação. Ô, Fê, nem fala, esse TikTok às vezes aqui me dá uma dor de cabeça também, imagino. Opa aí, peraí, porque a Regina falou, olha só essa bozoloide, ela falou que é inocente, que ele é inocente. Não, acho que ela é só uma bozoloide, além de ser bozoloide, ela é meio burra mesmo, viu, Regina? Então, agora que ele tá indo para a Polícia Federal, ele não queria uma Polícia Federal só para ele, Fê? Tá aí, parece que ele conseguiu uma salinha na Polícia Federal só para ele. A minha Polícia Federal, segundo ele, né, parece que agora é dele mesmo. Eu acho que eu fico em casa para ele não vai ser tão fácil, não. Opa, o EDR falou assim, a Petezada estão todos felizes. Opa, esse português que me ajuda pra caramba a não tirar sarro deles, isso me mata. Mas não podem comer picanha sem gás. Ué, eu não entendi nada, mano. Picanha tem que ser feita no gás, é isso? Eu não entendi o que está acontecendo, não.
Opa, o Ozenias falando, essa cara de deboche vai responder na frente do Tribunal de Deus. Eu também acho. Aquela cara de deboche com pessoas que estavam morrendo, a cara de deboche com os que estavam sofrendo pela morte dos familiares, aquela cara de deboche com o pobre, aquela cara de deboche com os 33 milhões que passaram fome, aquela cara de deboche, Ozeni, que quando as pessoas estavam sem ar, lá no Amazonas, né? Lá em Manaus, principalmente, aquela cara de deboche que ele sempre fez quando a questão era os pobres sofrendo, né? Quando era a população brasileira sofrendo. Eu acho que é importante você lembrar disso aqui, viu, Zeni? Você realmente está certo. Eita, o Pedro Paiva falou, teu pai é da Melissa. Eu não sei, Pedro, só se fosse ele lá do outro lado da vida, meu pai conseguiu montar um grupo lá. Mas o Bolsonaro a gente tem certeza que e a família que por isso a gente chama ele de família, aqui, eu tenho certeza que ele também levou o Flavucho, que levava todos os milicianos para dentro do seu mandato. Parece que também é Melícia lá também. Melícia, eu acho que o Pedro aqui queria dizer que gosta tanto do Bolsonaro que acha ele uma delícia. Por isso que chamou de Melícia. Né, Pedro? Ah, que medo de gente burra assim, gente. Desculpa aí, Pedro. Chora que a gente continua gostando de você. Aqui eu queria lembrar que existem coisas que acontecem aqui do lado da Argentina. Acontece aqui no Brasil, acontece na Argentina, acontece no nosso dia a dia. Parece que os bancos dos Estados Unidos que tinham se comprometido com o Donald Trump sobre essas questões relacionadas a dar dinheiro para a Argentina, parece que deu certo. Deu certo, 20 bilhões de dólares foram prometidos pelo Trump, junto com o sistema financeiro americano, para serem entregues para o Milei. O problema todo é que isso veio poucos dias antes das eleições, que o Milei conseguiu um grande feito lá, que aumentou bastante a sua base, né, as eleições de meio de mandato, e parece que o Milei ganhou muito com isso. E aí eu queria só lembrar uma coisa aqui. O Milei agora vai ter que sofrer as consequências como cão se ele acreditou que ia ter 20 bilhões de dólares. Porque agora os bancos revisaram esse negócio e, se conseguirem, vão conseguir no máximo 5 bilhões para o Milei. Milei que tem agora que pagar agora, provavelmente no início do ano, uma parcela de mais de 4 bilhões de dólares para o FMI, de dívidas que ele adquiriu, ele e o Macri adquiriram nos últimos 6 anos, 8 anos talvez. A dívida que o Macri adquiriu e deixou rolando lá e o Fernandes pagou, logo depois o Milei assumiu e pegou mais dinheiro do FMI. Parece que essas coisas estão acontecendo e parece que isso é uma coisa boa para a Argentina, para eles não deverem mais. Trump parece que largou o Milei, largou a mão do Milei. Trump parece que não gosta muito de gente dependendo dele, desses meninos mimados, dessa gente que não sabe de nada, tentando fazer as coisas rodarem do jeito que eles acham que tem que rodar. O Milei, por exemplo, aqui vai ter que rebolar. Os bancos, JP Morgan, esses grandes bancos credores, que normalmente o Trump está sempre ali próximo, que são os maiores bancos normalmente do mundo, são os maiores financeiros do mundo, parece que não vão poder passar o chapéu do jeito que o Milei achou que ia. Parece que vai passar o chapéu somente nessa faixa aí dos 5 bilhões. 5 bilhões de dólares. Esses 5 bilhões de dólares aqui, o Milei estava esperando muito mais, só que não vai ter. Os 4 bilhões que ele vai ter que pagar é o que ele vai ter que rebolar com isso aqui. Se os bancos realmente entregarem esse dinheiro para ele. Uma das coisas que a gente não pode esquecer aqui é que os bancos, eles normalmente não entregam grana facilitada assim, só porque são bonzinhos. Eles vão querer tirar o couro do Milei. E o Milei já está numa situação complicada. Os investimentos na Argentina já estão cada vez menores, os investimentos externos são cada vez menores, as empresas fechando desde o início do seu mandato. Parece que as coisas estão piorando pra caramba por lá. Os argentinos talvez vão ter que arcar com muitas dívidas que o Milei vai ter que assumir daqui para frente. Acabou com um monte de ministérios, vamos dizer assim, lá que eles não chamam de ministério, secretaria, se não me engano. Acabou com um monte de secretarias, acabou com um monte de coisas
mas parece que não economizou nada, Milei. Para tomar dinheiro de fora, provavelmente é porque não teve economia. E a gente sempre pergunta isso, dá bilhão? Segundo Ciro, essa é uma pergunta que precisa pelo menos ser feita. Dá bilhão essa economia que você fez? Não. Parece que além da economia, o Milei também continuou fazendo as falcatruas normais. Milei, que está lá numa situação bem complicada em relação, presta atenção nisso, a criptomoeda que eles inventaram para ganhar dinheiro, tirar dinheiro de trouxa, parece que está aumentando lá o peso na cabeça dele. Coitado do Milei, vai ter que pagar, vai ter que resbolar. Pois é. Outra coisa aqui em relação aos 20 bilhões é que isso provavelmente tenha sido só uma propaganda bem montada, bem estruturada ali, bem costurada com o Trump, para que o Milei conseguisse ter um resultado melhor dentro das eleições de meio de mandato por lá, na Argentina. E parece que ele teve. Agora, arcar com a consequência dessa venda da dignidade, que aqui Milei não tem dignidade, vão pensar que ele vendeu a dignidade dos poucos argentinos que tenha, e aí parece que ele está com problema lá. O grande problema do Milei aqui não vai ser pagar os 40 bilhões do camarada Macri, mas também os bilhões que ele tomou emprestado logo no início do governo dele, do FMI. Parece que o programa dele vai ter que fazer crescer, como ele disse que era um especialista em crescimento, fazer o país crescer sem dinheiro ou com dinheiro, parece que é mentira. Parece que sem dinheiro e nem com dinheiro ele está fazendo crescer nada por lá, a não ser o ódio do argentino, possivelmente por ele. Eu espero que em breve o ódio do argentino seja colocado na urna, já que daqui a um ano, provavelmente um ano e meio, vai ter eleição na Argentina de novo e parece que vão ter que escolher entre a cruz ou a espada. A cruz aí, a cruz vermelha, que vai ter que salvá-los, né? Vai ter que socorrê-los de qualquer forma, ou a espada, que é a espada dos americanos cortando cabeças para poder receber o dinheiro que eles investiram aí. Pois é, Milei que já entregou, já abriu as pernas, falou que os Estados Unidos pode roubar o que quiser deles lá, pode tirar o que quiser deles, pode colocar bomba nas bases lá, que já estavam fechadas há 300 anos, podem reativar todas as bases americanas, né, militares lá na Argentina. Parece que o Milei está numa situação bem complicada por lá. Pois é, parece que não é só o Bolsonaro aqui que está com problema, gente. Parece que a extrema-direita latino-americana está tomando na cabeça aí. Infelizmente, tem países que estão optando por extremistas de direita ainda. Mas, pelo jeito, eles estão apertados de tal forma que talvez não sobrevivam a eles mesmos, né? Pois é. Opa, a Maria Zélia falou assim, Bolsonaro, eu vou imitar a Maria Zélia, Bolsonaro, presidente em 2026, não perdemos a esperança. Eu acho que eu acabei de perder a esperança, que era um desses insetinhos verdes, né, que você está falando. Nós perdemos a nossa que tinha aqui. O Fábio está falando que ele ia, eu acho que o Alexandre sugeriu que ele fugiria, Fábio, para a embaixada dos Estados Unidos. Tanto que o babaca Pera só um instante, estou só ligando meu ventilador aqui. O babaca do cara que defende o Trump aí, daquele negócio da Rumble, o tal de Martin Luther, parece que andou saindo aí em defesa do Bolsonaro só para poder aparecer nas mídias, né? Porque não tem outra coisa para essa besta fazer a não ser isso, né? A Fê tá falando assim, salve meu pai, o homem que recebe conselho com o espírito dos dogs já perdeu a dignidade há tempo. Verdade. E agora a gente sabe que os espíritos do dog não falam diretamente com ele. Tem que passar pelo tarô da irmã dele. Tem um vídeo meu aqui falando sobre isso. Acho que o pessoal precisava entender que tipo de loucura os argentinos fizeram, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso aqui. O Marquinhos está falando, o problema do Brasil é Bolsonaro. Será? Não, cara, o problema do Brasil vai muito além. Só para você saber, o problema do Brasil vai muito além do que é o Bolsonaro. Vai porque tem bolsonaristas, né? Ainda tem muita gente burra que baba ovo no Bolsonaro. Então, é mais que o Bolsonaro, não é só o Bolsonaro, não. Aqui eu queria lembrar que teve um prefeito comunista, não, socialista lá
em Nova York. Parece que tudo bem, né? Foi quando o prefeito foi eleito agora, e durante a campanha, o Trump atacou o Mamdani, né? Zohran, né? Mamdani. O Trump atacou ele de todas as formas possíveis e aí parece que não deu certo. Não deu certo porque Mamdani parece que conseguiu convencer a cidade mais judia, ou que tinha mais judeus no mundo, que é Nova York, parece que ia votar nele. E aí ele ganhou de lapada por lá. E o Mamdani parece que não deixou de falar a verdade, não deixou de chamar de genocidas os genocidas, não deixou de chamar o genocídio palestino de genocídio. Pois é, o Mamdani em momento algum disse para o povo nova-iorquiners, o nova-iorquiner que ia proteger o Estado sionista de Israel. Foi o único dos 10 candidatos que, quando perguntado qual seria a primeira coisa que faria assim que assumisse, que os 9 concorrentes disseram: eu vou para Israel, eu vou prestar continência para Israel. O Mamdani foi o único que disse que ia cuidar da própria cidade. Isso aí é uma das coisas que mostra pra gente que essa situação de dependência dos americanos, do Estado americano, do sionismo, é muito grande, muito maior do que a gente imagina. E esse negócio de ir para Israel, de apoiar Israel, é mais uma questão relacionada ao dinheiro que o AIPAC paga para eles lá. Não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com ser a favor de Israel, tem a ver com o dinheiro que os israelenses, né, que o sionismo banca, praticamente todos os mandatos lá dentro dos Estados Unidos. Desde o presidente até o representante mais banal, lá na ponta da coisa, é bancado pelos Estados Unidos e Israel. Né, que é como daqui a pouco veremos ser chamado o Estado sionista Israel. O problema maior aqui, gente, não é o fato do Trump ter chamado o Mamdani, né, o Zohran Mamdani, de sei lá, comunista, de socialista, e que não pagaria, que não deixaria dinheiro americano, dinheiro federal ir para Nova York. Ele ameaçou isso durante a campanha justamente para poder beneficiar os amiguinhos dele, os tranqueiras, os lixo que estava lá concorrendo a favor dos republicanos. Parece que Mamdani meteu o pé, mandou Mamdani bem. Só que apareceu um monte de gente estúpida, mais estúpida do que o Trump, inclusive, tentando aprofundar a guerra ideológica, essa guerra espiritual, como eles dizem, contra o Zohran Mamdani. E aí o Trump saiu em defesa de Mamdani. Isso é muito esquisito. A líder americana lá, né, a líder da região ali da Flórida ali, da Califórnia, parece que esteve falando ali, uma parlamentar esteve chamando o Mamdani de jihadista. Jihadista, só para a gente lembrar aqui, são aquelas pessoas mais radicais que estão dentro do islamismo, são os grupos normalmente que defendem com força, com a violência, os seus preceitos religiosos. Parece que o Mamdani não é um desses caras. E a pessoa saiu chutando para tudo quanto é lado nesse sentido aí, chamando ele de jihadista, de comunista, não sei o quê. Parece que o Trump resolveu sair em defesa dele, falou que não, ele não era. Recebeu o Mamdani lá na Casa Branca, recebeu o Mamdani igualzinho recebeu o Elon Musk, e quando os jornalistas perguntaram se ele achava que o Trump realmente era um fascista, ele ia explicar e o próprio Trump falou, não, nem fala nada sobre isso, deixa para lá. A gente já falou sobre isso, é melhor dizer que sim, né? Fala que sim, que você me acha fascista, porque eu sou mesmo. E aí o próprio Mamdani riu, ele deixou passar batido. O Trump cortou a jornalista de receber a resposta do Mamdani, que já estava ali encaminhando a conversa para a resposta. E o Mamdani não precisou nem terminar. Trump foi lá e fez o favor de proteger a si mesmo, talvez ser chamado de fascista de novo na frente de todo mundo, e ele falou, eu sou, fala que sim, tudo bem, deixa assim. E aí parece que ficou numa boa essa situação entre os dois, né? Então,
Trump está defendendo o Mandani depois de chamar ele de socialista, ou será que o Trump está querendo um socialista no poder? Se o Mandani andar e caminhar bem para essa situação, talvez ele consiga levar a mensagem dele para o restante do país. Talvez menos ali para o Texas, ali alguns estados mais estúpidos, mais vagabundos, ali mais violentos, talvez não, mas para o restante dos Estados Unidos talvez sim. Eu acho importantíssimo ter uma pessoa como Mandani levando a mensagem dentro dos Estados Unidos, que é o extremo do capitalismo, que é a estupidez do capitalismo, dizendo que tem que dividir melhor as coisas, tem que fazer a igualdade ser uma coisa de uma busca constante, tem que desenvolver outras possibilidades para todo mundo ficar bem. Pois é, Mandani, pelo jeito, está indo no caminho certo. Até o Trump está babando o ovo dele agora, né? O Marquinhos está choramingando aqui ainda, Fê. Opa, o Enéas falou que teve o Banco Master com um rombo da esquerda. Ah, deixa esse idiota, né? Tchau, né? O Alan tá falando aqui que é ritmo de festa e já tá rolando aqui. Que em casa a gente já comprou cerveja, apesar de eu nem beber. Já marcamos um encontro aqui com a galera para poder fazer comemorações, tá? Só para você saber. Pois é, Fê, o Enéas é um idiota completo, então nem dá pra gente dar muita atenção pra esse tipo de gente burra, não, Fê. Eu nem dou, né? E aí eu queria lembrar que o Banco Master tem uma galera que o protege. O Banco Master tem uma galera que adora. O Banco Master tem uma galera que ainda, se puder, vai trazer muito prejuízo para o Brasil, para o Estado brasileiro, para poder proteger o Vorcaro. Pois é, o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, está preso. Está preso e parece que vai ter que se contentar em ter a companhia só do Bolsonaro por enquanto, né? Mas eu queria lembrar uma outra coisa. O Ciro Nogueira e o Rueda, né, o Antônio Rueda, que parecem que são os principais protetores, os principais vagabundos que estão ali passando mão para poder proteger o Banco Master desde o início dele, parece que estava fazendo festa. O Ciro Nogueira fez aniversário agora e parece que vai ter até bunda lelê, segundo ele, né? Parece que rodou o hit latino do latino e latindo para todo mundo que entrou na festa. Parece que essa articulação que foi colocada contra o Lula dentro do aniversário do Ciro também devia ter falado bastante sobre o Banco Master. Ciro que tentou aqui, só para a gente lembrar, tentou fazer decreto, tentou fazer lei que garantisse R$1 milhão do fundo garantidor, que fosse o limite, né? Então, se você investisse até R$1 milhão, se você investiu em bancos que quebrem, o fundo garantidor vai pagar até R$1 milhão. Não, o fundo garantidor paga até 230 mil reais de cada CPF, para cada CPF. Parece que o Lorde Vinheteiro vai perder aí uns 500 mil depois de ter sido indicado para ele investir no Banco Master. E eu queria falar um pouco dessa questão aqui, porque o Ciro Nogueira já está com problemas sérios aí, com vários problemas sérios. Tem denúncia de ter andado com os caras do PCCs, tem denúncia de ter voado em jatinho de cara ligado ao PCCs. Parece que tem muita gente querendo aí estar perto do Ciro Nogueira e não é gente que presta, não. Aí o Tarcísio, que parece que ele gosta de estar perto do Ciro, tá aí o Ibanez, tá aí o Cláudio Castro, parece que todas essas lixeiras aí gostam de estar perto dessa tranqueira que é o Ciro Nogueira. Pois é, eu estou falando isso aqui porque tem muito mais coisas nessa questão. Rueda e Nogueira parece que foram responsáveis, inclusive aí o Rueda tem sido cogitado aí que tem sido um dos responsáveis pelo R$1 bilhão que foi investido pelo Rio Previdência, que é a previdência dos servidores públicos, que o Cláudio Castro deixou rolar, ou que autorizou investir no Banco Master. Parece que tudo isso aí veio com a autorização, antes de tudo, do Rueda. E parece que tem coisas que vão pior. Rueda não é uma pessoa desconhecida da gente, apesar de não ser candidato, de não ser eleito em lugar por ninguém. Rueda é presidente do União Brasil. A gente não pode esquecer que agora, uns 4, 5 anos atrás, houve uma briga entre ele e o Bivar pelo comando do União Brasil, de tal forma, de tal sorte,
que teve inclusive incêndios criminosos, acusações de que o adversário estava incendiando a casa do outro. A gente está falando aqui de gente perigosíssima que estava do lado do Bolsonaro. O Bivar, inclusive o 17 era do Bivar, era do União Brasil, que foi quem levou o Bolsonaro, em primeiro momento, a ser eleito. Não podemos esquecer disso. O Bivar ganhou muitos cargos, né? Ganhou muitas negociações com a questão do Bolsonaro sendo eleito, ganhou muito poder, e o Rueda queria aquele poder a todo custo. O Bivar, que segundo ele tratava o Rueda como filho, parece que viu seu filho puxando seu próprio tapete. O Poderoso Chefão, aquela série de vídeos maravilhosos, aquela série de filmes maravilhosos que mostrava pra gente como funcionava a máfia siciliana dentro dos Estados Unidos, parece que pode indicar para a gente alguns caminhos nesse sentido aqui, né? Eu acho que é importante a gente lembrar dessa questão aí. Então, aqui, o Ciro Nogueira, no seu aniversário, com todos os vagabundos políticos inimagináveis lá, Cláudio Castro e assim por diante, estavam lá para poder comemorar o aniversário de mais um vagabundo. E esse é um dos piores vagabundos, vocês podem imaginar. Ciro Nogueira, que esteve aí nos governos petistas, apoiando os governos petistas até 2013, 2014, Ciro Nogueira, que depois virou realmente um rato de esgoto da pior espécie, indo para tudo quanto é lado, jogando para todos os lados, tentando tirar de todos os lados, com um monte de problemas aí, com TCE, TCU e assim por diante. Ciro Nogueira, que tem todos os problemas possíveis e imagináveis, como os políticos mais vagabundos que a gente conhece, parece que está nadando de braçada ainda. Mas agora, talvez, com a saída do Bolsonaro do esquema, talvez Ciro vai ter que rebolar. Ou talvez vai ganhar espaço, né? Ninguém duvida aí que o Ciro possa ter queimado bastante o esquema do Bolsonaro nos últimos anos, tanto que as brigas entre ele e o Flavucho têm sido constantes. Flávio, que humilhou ele em vários momentos aí nos últimos meses, parece que está garantindo que o Ciro não seja mais um dos empecilhos para eles lá, né? Eu acho que vale a pena ficar de olho nessa questão. Ciro Nogueira, Rueda, parece que no Banco Master eram mestres, né? Era a chave mestre de lá. Eles que protegiam politicamente o vagabundo do Master. Pois é. A Pedro está perguntando por que os patos sempre vão embora das lives que chegam tudo isso. Fê, eles não aguentam mais, eles não aguentam levar porrada, só isso. Se você colocar uma camiseta verde e amarela escrito o Brasil é meu partido, aí eles ficam todos aí. Não se preocupa não. Outra coisa que aconteceu hoje, peraí. Aqui foi ontem. Ontem eu achei que ia sofrer um pouco mais as consequências, né? Nicolas foi visitar Bolsonaro no dia de ontem. Parece que foi o sinal para a Polícia Federal de que alguma coisa errada estava acontecendo. Brincadeira, Nicolas à parte, eu queria só lembrar aqui. Nicolas saiu de lá com aquela carinha de bunda lelê, e chorando, quase chorando, disse assim: Bolsonaro pode não sobreviver se por acaso for preso. E aí eu lembrei de uma frase de um filósofo, que eu acho que é muito importante a gente não esquecer essas frases aqui. Fazer o quê? Eu não sou coveiro. Pois é. O Nicolas, pelo jeito, esqueceu totalmente dessas frases, né? Ele podia ter falado isso lá pro Bolsonaro. Bolsonaro, se você morrer, fazer o quê, né? Eu não sou coveiro, não posso fazer nada. Pois é. O Nicolas foi lá, então, saiu chorando. Olha, coitadinho do Bolsonaro, aquele cara que estava preocupadíssimo com a população brasileira, enquanto o vírus matava famílias inteiras. Pois é, Bolsonaro parece que virou de novo aquela velha preocupação por Nicolas, porque sem bolsonarismo, sem o regime que eles queriam implantar aqui, pode ser que o Nicolas não tenha tanta visibilidade mais. O bando de gente vagabunda, idiota, que vai na onda do Nicolas, não está escrito ainda. Tem muita gente que acredita nessa besta. O problema todo é que o Bolsonaro e o bolsonarismo fazia isso virar uma coisa muito maior do que realmente talvez tenha sido, né? Talvez tornasse o Nicolas muito mais presente nas redes sociais, principalmente, onde ele bomba, do que as pessoas realmente
acredito que ele tem alguma capacidade. Pois é. O Nicolas então saiu de lá, da visita ao Bolsonaro, chorando que o Bolsonaro, coitado, não conseguiria sobreviver mais que alguns dias na prisão. Eu queria lembrar para o Nicolas que o Bolsonaro não liga para isso. Ele que dizia que se você não quer ir para a prisão é só não cometer crime. Parece que ele cometeu. E não foi um, foram vários, muitos, perigosíssimos para a gente como Estado, como país e como sociedade. Mesmo assim, o Nicolas quer o Bolsonaro sendo alisado, o Bolsonaro sendo poupado das intempéries de uma cadeia. Parece que tem caminha, Nicolas, tem armarinhos, tem televisão, tem tudo que o Bolsonaro gosta. Ele precisa só disso para poder fazer lá, ver seu futebol e ficar feliz. Bolsonaro, se tiver um pote de margarina e uma lata de leite moça e pão velho, pelo jeito ele fica feliz? Não. Bolsonaro sempre fingiu com esse tipo de coisa, da simplicidade, e de tentar levar para as pessoas que ele é uma pessoa simples, mas ele sempre gostou do bom e do melhor. Bolsonaro nunca deixou de roubar o Estado, ele sempre deixou patrimônio muito grande, seu patrimônio muito grande, justamente para poder ter do bom e do melhor. Bolsonaro é um vagabundo, nunca trabalhou, nunca fez nada, nunca produziu de verdade nada. E aí, só por isso, como funcionário público, né, ou como ente público, já deveria ser preso por causa disso, mas cometeu muito mais crime do que isso, e aí agora está indo para a papuda. 27 anos e 3 meses é pouco para a quantidade de crimes que a gente vai ainda ver isso esclarecido em relação ao Bolsonaro. Mas, por enquanto, é isso que nós temos. Então vamos esperar que o Nicolas chore mais também, porque o Nicolas chorando, para a gente, é uma coisa maravilhosa, é um prazer imenso ver o choro do Nicolas, é um prazer imenso saber que ele está preocupado com o Bolsonaro. Eu gosto dessa preocupação. A gente sabe que isso é mentira, essas pessoas não se preocupam uns com os outros, mas só com o resultado da aproximação entre um e outro que eles se preocupam. Nicolas só tem uma preocupação: será que eu vou ter a mesma quantidade de voto, ou quantidade de votos suficiente para poder continuar no Congresso? Essa é a preocupação. Os bolsonaristas idiotas vão votar nele com certeza, e é disso que ele está, nisso que ele está se pautando. Não é outra coisa não, tá? Essa palhaçada de, olha, estou preocupado que o Bolsonaro não vá sobreviver, é uma mentira deslavada do Nicolas, tenho certeza. Exatamente, Fê. Eu acho que a Nicole só foi lá porque precisava de uns votinhos, né? O Nestor está falando, fazer o quê? O Brasil dos brasileiros de verdade não somos governo. Pois é, eu sempre penso assim. E aí a gente está falando o quê? De um filósofo da extrema-direita que disse que não posso fazer nada, eu não sou governo. E que, como filósofo, ele deve pensar, deve saber que todo mundo pensa assim dele também. Opa, o Leonardo falou que eu preciso... Ô Leonardo, eu vou falar uma coisa pra você, eu vou te contar. Não gosto de falar disso não, às vezes eu escondo, mas é só pra você saber. Eu sou mineiro, eu posso falar do povo mineiro. Eu vim de uma galera que discutia política na adolescência, né? Na infância, inclusive. Eu vim de uma galera que pensava política de verdade, que criticava, que mesmo quando o partido ou o grupo que a gente torcia perdia ou ganhava, a gente fazia as críticas a esse grupo. Então era indiferente. Eu sou de uma galera que pensava política, de forma coerente, mas pelo jeito não sobrou muita gente lá em Minas desse jeito não, né? O Acordo Henrique falou, os evangélicos nessa onda do Nicolas. Respeitar o Nicolas, falar do povo mineiro que votou em Nicolas, cara, é obrigação da gente, né? Falar, olha, vocês são os idiotas completos mesmo. Agora veja, eu não estou falando do povo mineiro como um todo, porque teve muita gente lá que votou no Lula, que votou no Rogério Correia, que votou nas meninas do PSOL, na Salabert, ou seja, tem gente muito boa em Minas ainda. Mas eu não estou falando de todo o povo mineiro, estou falando do mineiro que seguiu esse idiota aqui, estou falando do mineiro que vota em Bruno Engler, estou falando dos idiotas que votaram em Bolsonaro, cara, e votaram em Zema. Tem que ter muito burro para votar em Zema, gente, desculpa.
O mineiro não pode ter passado da estupidez. A gente era conhecido, a gente, né, das décadas de 40, 50, 60, 70, 80 e 90, a gente era conhecido como as pessoas que entendiam de política. Olha a merda que virou o estado de Minas Gerais. Para, mano. Daqui a pouco ele tá aí, Coderico. O Malacraia tá por aí daqui a pouco. É verdade, Fábio. Ele não gosta dessas coisas simples, não. E essa mania de ele ficar, né, choramingando, falando que gostava, é só choradeira mesmo, só para poder convencer idiota. Chora aí, Leonardo, que a gente gosta. Mas olha, Leonardo, eu estou falando não de todos os mineiros. Se você votou, você é um idiota. Se você votou no Nicolas, votou no Bolsonaro, é um idiota. Os outros mineiros que votaram em pessoas decentes, pelo menos em pessoas que realmente pensam no povo mineiro, aí outra coisa. Você já viu o Nicolas fazendo alguma coisa, a não ser pelo tio dele, pelo primo dele, traficante? Você já viu alguma coisa sendo feita aí? Fala aí pra gente. Opa, Valdir falou assim: petistas e muito nojento, não sabe nem escrever, mas quer falar merda aqui. Chora. Sim, eu também acho que o povo não age como deveria agir. Agora, tem uma coisa, Leonardo, que eu sei que talvez te assuste agora, porque eu sei que inteligência, quando você vota no Nicolas, inteligência é uma coisa que falta. Mas só para você entender, quando eu falo idiota aqui, eu uso sempre a palavra na sua semântica correta, entendeu? Então, o que é um idiota? Só para você saber. Vou te contar, para você não ficar chorando por aqui. O idiota vem do grego, tá? Idiotes. Tudo bem? Idiota vem do grego idiotes. O cara que olha somente para o seu umbigo. O id de si, de eu, né? E de você olhar só para o seu umbigo. Tudo bem? Ficou claro isso? Idiotes. Pessoa que olha só para o seu umbigo, ou seja, só pensa em si mesmo, só luta por si mesmo, só pensa que suas ideias é que dão certo, só o idiota que está sempre certo. Tudo bem? Por isso são idiotas. Agora veja, por outro lado, o contrário de idiotas ou o de idiota é político, ou político, né? Que é a pessoa que pensa na polis, no todo, na sociedade, na cidade onde ele vive. É por isso que chama político. Então, quando eu uso esses termos idiota aqui, não é você é uma besta quadrada, simples, não. Né? É um pouco mais conciso a minha fala aqui do que você consegue entender. Então, eu sei que eu estou explicando, vai entrar para um ouvido e vai sair pelo nariz, porque não tinha cérebro para poder parar. Mas, de qualquer forma, fica por aí. O que o Nicolas fez? Fala aí. Fala, Luiz Carlos, seja bem-vindo. Não, mas fala o que ele fez. Qual foi o projeto de lei que você viu o Nicolas fazendo que mudou, a não ser quando era vereador, ter bloqueado o projeto de R$ 1 bilhão para poder acabar com as enchentes no centro de Belo Horizonte. Fala uma outra realização que ele fez, que ele ficou super feliz, que ele espalhou para todo mundo que ele estava fazendo a coisa certa. Fala aí outra coisa que ele fez. O cara que bloqueou o investimento de R$ 1 bilhão para poder acabar com aquelas enchentes nos rios no centro que passa ali pelo centro, ali próximo ao centro de Belo Horizonte, que inunda toda vez que chove um pouco, inunda aquilo lá. Qual foi o outro grande ganho que vocês tiveram com o Nicolas, né? Fala aí. Projeto social, parece que então que tem umas coisas muito importantes. Parece que os projetos sociais dele são aqueles que talvez ele tenha mandado emenda, que tenha aí tido alguns problemas. Vamos ver onde vai dar. Você sabe que o projeto social que ele mais investiu na campanha dele foi aquele projeto dos postos de gasolinas que não eram postos de gasolinas, né? Fantasma. Pesquisa aí, postos de gasolinas Nicolas, que você vai ver a quantidade de sacanagem que o seu amiguinho faz aí. Você é burro demais para poder. Por isso que eu falei que eu só ia explicar mesmo, porque ia entrar por um ouvido, ia sair pelo nariz, porque não tem cérebro na sua cabeça, Leonardo.
Chora aí que eu gosto. Sim, o principal trabalho do Leonardo, de um deputado, é produzir leis. Produzir leis que garantam, por exemplo, investimentos em determinados pontos do seu estado, do seu país, que possa garantir, por exemplo, que as pessoas possam conviver de forma diferente, que garanta direitos para as pessoas, que garanta para as pessoas também os deveres, inclusive. Parece que você não entendeu muito bem o que é uma lei, né, Leonardo? Puxa, que chato ter que explicar isso. Isso, agora vamos ver a hora que começar a estourar as emendas aí, né? Eu acho que é importante a gente ficar de olho nas emendas que seu amiguinho manda, porque vai dar merda. Como dizia uma música muito famosa por aqui, vai dar merda, vai dar merda, vai. Chora aí. Aqui eu queria muito lembrar que durante a semana passada nós tivemos visitas de extremistas de direitas. Olha só que doido isso. Nós tivemos visita de extremista de direita a Papuda. A Papuda te aguarda, ha, 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 ha. Por causa dessa frase, a Damares e vários outros vagabundos que não têm o que fazer, dizendo-se defensores dos direitos humanos, aqueles mesmos que diziam que os direitos humanos eram direitos dos humanos. Essas pessoas que sempre, quando o pobre é morto, as quantidades, aos montes, não ligam para direitos humanos. Essas pessoas que não ligam quando a polícia do Tarcísio mata 50 pessoas num dia na Baixada Santista, das quais crianças, das quais homens e mulheres que estavam sentados, garotos cegos e assim por diante, essas pessoas não ligam para nada disso. Essas pessoas que aplaudem Israel matando mais de 30% das pessoas mortas durante as questões relacionadas a Gaza, ao genocídio de Gaza, eram crianças, né? E outros tantos eram de mulheres. Pois é, esses caras que não se preocupam com nada disso, essas pessoas que aplaudem bombas caindo em locais de pobreza extrema em Gaza, que aplaudem a pobreza, a miséria que levou inclusive o povo brasileiro a ter 33 milhões de pessoas passando fome. Essas pessoas estão preocupadas com direitos humanos agora, que é um grande ganho. Olha que louco isso, a gente saiu de gente bolsonarista extremista de direita dizendo direitos dos humanos, agora pedindo direitos humanos. Essa mudança que o Lula fez na concepção dessas pessoas, para mim, é importantíssimo. Essas mudanças que o Xandão trouxe, que olha que eu nem gosto do Xandão, gente. Eu estou falando que o Xandão trouxe pessoas que não acreditam em direitos humanos, que criavam narrativas ferrenhas, feias, detonando os direitos humanos, agora estão a favor dos direitos dos humanos, quer dizer, direitos humanos. Não estão mais pegando tacos de beisebol escrevendo direitos dos humanos, não estão mais divulgando que, quem gosta de osso é cachorro, falando de pessoas que estavam desaparecidas. Não, parece que essas pessoas estão trocando de lado, parece que essas pessoas estão mudando de lado, e mudaram pesadamente nos últimos tempos. Damares foi até a Papuda, chorou, reclamou, falou que não tinha condições mínimas de direitos humanos naquela Papuda que ela foi visitar. Eu queria lembrar que a Damares também foi visitar em outros momentos, mas eu não vi nenhuma reclamação tão pertinente dela quando eram os pobres idiotas, bolsonaristas, que foram presos dando golpe, tentando golpe. Eu não vi a Damares, Exalci ou qualquer um outro desses vagabundos que foram lá reclamar de direitos humanos por causa dos presos. Lá no início, só para poder chamar atenção, fizeram isso. Depois sumiram. Ninguém mais falou disso. E aí, por que não falaram disso? Porque eles gostam de pessoas sofrendo as consequências da falta de estrutura, da falta de cuidado do Estado com pessoas que o Estado estão cautelando ou estão tutorando. Exatamente dessa questão aqui que eu estou preocupado, né? Então a defesa de Bolsonaro citou, inclusive, a situação precária que foi essa relacionada à visita deles, da visita à Papuda.
é que trazer risco à vida do Bolsonaro. Eu queria lembrar aqui de novo uma frase de um filósofo extremamente moderno que a gente não pode esquecer. Nário Bolso dizia assim: a papuda te espero. Não, essa é outra. E eu com isso, eu não posso fazer nada, eu não sou coveiro. Se está trazendo risco para a vida dele, eu poderia dizer o seguinte, eu complementaria a frase desse filósofo da seguinte forma: não podemos fazer nada, nós não somos médicos. Pois é, a papuda é uma estadia que o Bolsonaro precisa experimentar para poder sair dessa vida para outra que seja, ou para o fim, sem ser tão vagabundo como ele sempre foi. O Bolsonaro que atacou todos os seres humanos possíveis e imagináveis da pior forma possível. O Bolsonaro que aplaudiu o Ustra e que usou homenagear o Ustra em relação à cassação da Dilma, né, ao impeachment da Dilma, usando uma perversidade tremenda que foi lembrado do torturador em frente à sua torturada. Isso tudo, gente, mostra pra gente que um tipo de gente que não merece nenhuma compaixão é o Bolsonaro. Exatamente isso. Apesar de eu continuar tendo, eu sempre acho que ele deve ter o respeito aos direitos humanos, como todos os meninos e meninas que foram presos pela polícia injustamente e que foram colocados enjaulados sem ter realmente cometido crime ou sem ter comprovado seus crimes. Tem um monte de gente que está presa nos presídios sem sequer ter uma decisão final. Bolsonaro está passando por todo o processo legal e isso acho que é muito importante para a gente talvez ter um pouquinho de realidade colocada na mão dos juízes. O Bolsonaro passou por todo o processo legal. Teve seu direito a ampla defesa, teve seus direitos preservados, ficou livre durante todo o processo, ou seja, são 3 anos inteiros ali se defendendo de processo de golpe de Estado, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que isso deveria, lá nos Estados Unidos, dar pena de morte, aqui na Argentina dá prisão perpétua, tem outros países do mundo, inclusive, que ainda dá pena de morte, além dos Estados Unidos. Sim, o Bolsonaro aqui é o cara mais sortudo do mundo, porque ele não teve nenhuma alusão aí, mesmo como militar, como traidor que ele demonstrou ser, ele não foi colocado sob pena de morte. Olha que legal, né? Eu também não concordaria de forma nenhuma que fosse, tá, gente? De qualquer forma, é só para lembrar que eu não sou médico e eu não posso fazer nada. Se a papuda não está sendo legal, uma das pessoas responsáveis por isso foi o Anderson Torres, que era responsável por isso quando era ministro da Justiça. Uma das pessoas responsáveis por isso é o Bolsonaro, que não cuidou nem quando sabia que poderia ter gente que ele estava aliciando, que ele estava incentivando a dar golpe, poderia ser preso lá, inclusive ele mesmo, né? Então, tá aí, a papuda te aguarda. Deixa eu ver. Nossa, o Notícias NS falou assim: por que ninguém está comemorando a prisão do dono do Banco Master? Lipe, eu não sei quem é, deve ser o amiguinho dele, sua boca, para falar do Nicolas. O Leonardo falou que é menos, o Nicolas Ferreira só recebe o obrigatório porque ele dá oposição. Eita, sério mesmo? Puxa, eu sugiro que você leia direito aí o que está acontecendo lá. É verdade. O Leonardo falou assim: esse presidente não cumpre pena em presídio. É verdade. A gente deveria ter experimentado isso, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Você está falando exatamente como o vagabundo aqui, os vagabundos dos Mesquitas aqui, que é do Estadão, que lá em 2019 ele achava que o Lula não deveria ter direito a nada, que o Lula deveria ter ido para o presídio comum, que o Lula deveria ter pagado sua pena sem poder ver o enterro do irmão, do neto. Tudo isso aí, os bolsonaristas e a extrema-direita e a direita vagabunda aqui do Brasil apoiou. Agora, quando é que o Bolsonaro não pode passar uns dias na prisão, ninguém vai falar que ele deveria ir para a prisão por ser um vagabundo comum, miliciano vagabundo? Ah, fala sério, né?
Não foi pra Papuda porque o Sérgio Moro resolveu prender ele lá na Superintendência da Polícia Federal do Paraná, né? É verdade, Fê. Eu também acho terrível. Eu sempre faço questão de colocar aqui que eu conheço a história do Moraes desde a década de 90, no final da década de 90, quando ele começou a aparecer como procurador aqui, como promotor aqui em São Paulo. Eu conheço o Moraes desde aquela época, então eu vi a carreira do Moraes, eu sei, eu nunca fui a favor do Moraes em nenhum momento. Tanto que nós sempre estivemos em lados opostos, né? Uma dessas coisas aí é que o Moraes, ele veio do PSDB. E depois disso aí a gente sempre teve lugares extremamente opostos e eu sempre fui oposto ao Moraes quando ele estava fazendo política, que ele foi secretário de Finanças aqui na cidade de São Paulo, que ele foi secretário de Segurança do Alckmin, que inclusive fez aqui a mesma coisa que o Derrite fez, não tem muita diferença. E depois, quando o ministro do Temer, eu fui um dos caras mais críticos dessa escolha do Temer. Mas aí a gente viu o espetaculoso Moraes na época. Mudou, talvez, aí essa visão um pouco extremista que ele tinha, de extrema direita, que ele não era muito diferente. Mudou um pouco, talvez, quando ele se tornou, bateu lá no STF e percebeu que não é um cargo que ele possa sair fazendo merda também, que ele cairia feio, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é importantíssimo a gente lembrar disso aqui. A Valan tá falando aqui, zero empatia. Estou parcialmente satisfeito pelas 700 mil mortes da pandemia. Eu acho que ele deveria pagar um pouco mais do que isso, né? Eu acho que essa é só uma das condenações dele. Eu espero que as outras condenações ainda venham e venham pesadíssimo para ele ainda. Exatamente. Eu acho que a única coisa que a gente precisa fazer e pensar é justamente que a Suprema Corte tem que ser uma coisa que não pode ser uma instituição que ela tem viés, né, o tempo todo. Vai para o lado, sempre aqui no Brasil a Suprema Corte teve viés de direita, gente. As pessoas que estão lá são da classe média alta, que faz o que a direita, que são os burgueses vagabundos, são os extrema. A gente não está falando da extrema direita aqui, a gente está falando da direita que manda realmente no país. São os ricaços, né? É 1% aí da população que manda, e aí a Suprema Corte sempre representou esse tipo de gente. Não é diferente, muito diferente hoje, mas hoje nós temos aí o Dino que faz a diferença nesse sentido, né? Aí você tem outras pessoas ali que talvez o Fachin, que apesar de ser um fraco do caramba, uma besta do caramba em relação ao que a gente esperou dele, com mais pulso, mais vivacidade, detonou com tudo, né? Tinha lá o Teori que fazia diferença, então acho que é importante lembrar disso aqui. Tchau, Bandeira. Vai se fuder. Babaca. O cara chama Bandeira e já é nome de nazista. Ainda bem que fica enchendo o saco. Opa, a Pavani tá falando que os marginais petistas estão relinchando de felicidade. Não, ninguém tá relinchando aqui não. Mas você tá. A gente gosta que a gente tenha gente como você por aqui falando merda, né? Deixa eu colocar outra notícia aqui. Parece que o Bandeira foi embora. Deixa eu colocar essa aqui é só pra gente. Eu estava falando ontem, eu tinha feito um vídeo falando sobre o desemprego, a queda do desemprego, que fechou em setembro de 5,6, ou seja, nós estamos ali chegando próximo ao que nós chamamos de pleno emprego na economia. E aí uns ignorantes, uns desses bolsonaristas idiotas que nem leem a notícia, nem ouvem e nem veem o vídeo. Eu acho que é importantíssimo a gente lembrar disso aqui. Essa gente, ela vem para cá para poder ficar choramingando, que não sei o que. Então eu peguei esse vídeo aqui e eu coloquei, inclusive, eu falo no vídeo, tá aqui, recente, eu falo no vídeo que, olha, a maioria dos postos de trabalho, em torno de 75% dos postos de trabalho no último trimestre, nesse ano, principalmente, foram cobertos
por pessoas que estavam no Bolsa Família, ou seja, o Bolsa Família não impede que as pessoas procurem emprego, como os idiotas vagabundos da Havan, como os idiotas vagabundos da G4, não sei das quantas, e assim por diante. Não é verdade aquilo. As pessoas, quando estão recebendo Bolsa Família, estão sobrevivendo, quando eles arrumam alguma coisa para fazer, para trabalhar, eles conseguem entrar no mercado de trabalho, eles vão trabalhar. Até porque tem um desmame ali, vamos dizer assim, do Bolsa Família. Quando essa pessoa consegue entrar no mercado de trabalho, ela ainda continua recebendo durante o tempo, acho que agora só são 12 meses, mas eram 24 meses, para que ela possa compensar, desde que a renda dela não seja menor que R$700 por pessoa na família, ou seja, se tiver 4 pessoas na família e aí estiver ganhando R$2.800, essa pessoa ainda pode receber o Bolsa Família, se não me engano, pela metade. E aí, a partir do momento que ela passa a receber R$3.500, por exemplo, ela já não vai mais, e tem 4 pessoas na família, ela já não vai mais poder usar o Bolsa Família, tá bem? É bem claro isso aqui. Aí os beneficiários do Bolsa Família saem do emprego para receber auxílio aos próprios, eu trouxe do Estadão, que é um dos grandes vagabundos da extrema-direita aí. Os especialistas dizem que não, pesquisadores analisam que o programa pode impactar o trabalho formal, mas não causa abandono de emprego. Ou seja, pode ser que a pessoa consiga lá, tenha 2 pessoas na família e ganhe lá R$1.200, uma mãe e um filho, por exemplo, não sei nem se dá para fazer isso, mas que ganhe mil e poucos reais, pode ser que ela não consiga colocar o filho, por exemplo, numa creche, e ela não consiga trabalhar e use esse dinheiro para isso, pode, mas não do jeito que os idiotas conseguiam dizer. Mas aqui eu só queria trazer esse dado aqui, em relação aos postos de trabalho gerados até abril de 2025, 920 mil, né? 75% deles foram preenchidos por quem compõe o Cade Único, né? O programa é destinado para pessoas em situação de baixa renda, e desses 54% foram para o mercado formal. Então a gente está falando que as pessoas continuam trabalhando, as pessoas vão trabalhar, vão procurar emprego. Se por acaso passou a renda que eles estipulados pelo governo, para eles não estarem mais, eles saem do Bolsa Família. Se não, o governo não mantém durante ali 12 meses para que ela possa garantir o mínimo possível, né? Mas aí os idiotas bolsonaristas acham que é só sair chutando a abobrinha que está tudo bem, né? Então acho que é importante lembrar disso aqui. Então, eu peguei essa notícia justamente para trazer, né? Então, tem outros dados aqui que vamos falar que o CAGED mostra que 75% dos empregos criados no ano 2024 foram ocupados. Em 2024 foi 75%, em 2025 também foi 75%. Então, assim, as pessoas que estão indo para o mercado de trabalho, a maioria veio do Cade Único. Então, assim, a quantidade de empregos está sendo gerado, não está sendo gerado para os caras de alta renda, para os ricaços, para a classe média, para a classe média alta, simplesmente. Está sendo gerado para todo mundo, mas a maior parte está sendo das pessoas que estão inscritas no Cade Único ou que usam o Bolsa Família. Então, é só para esses idiotas pararem de falar besteiras, porque tem coisa que não funciona do jeito que eles pensam, né? Exatamente, Fê, exatamente. O problema todo é que esses caras não entendem isso, Fê, que existe um cálculo ali, existe uma lógica, existe um apelo para que as pessoas, por exemplo, não se vejam presas ao Bolsa Família como eles querem fazer crer, né? Então, quando o Thales Gomes, o velho da Havan e outros idiotas aí que são coaches de internet aqui, ficam enchendo a cabeça dos idiotas que muitas vezes dependem ou dependeram do Bolsa Família. Tem cara que fala contra o Bolsa Família, mas dependeu do Bolsa Família, a família dele só sobreviveu, ele só conseguiu voltar a estudar, ele só conseguiu continuar estudando por causa do Bolsa Família, e o cara fica reclamando disso, né? Eu acho que precisamos de vez em quando dar uma sacudida nessa gente aqui. Pois é, filho. Eles acham que é vitalício essas questões, exatamente, né? Eu acho que essas pessoas precisam acordar e a gente precisa acordá-las para a vida, porque elas são muito ignorantes, né?
E aqui eu queria lembrar de novo, já falamos sobre isso um pouco, sobre o aniversário Bundalelê no apartamento do Ciro, mas nós precisamos falar de outras coisas. Ciro Nogueira, aquele cara super legal, que era ministro do Bolsonaro, que era um bolsonarista. O Ciro Nogueira é o ministro que a gente chamava de ministro tic-tac. Todos os dias, ou ex-ministro tic-tac, né? O Ciro todos os dias aparecia no Twitter, pontualmente às 7 da manhã, brincadeira, mas todos os dias no Twitter tinha lá, tic-tac, tic-tac. Ah, o PT tá fazendo uma determinada coisa, tic-tac, tic-tac. Ah, o Lula, tic-tac. Ah, o Randolph, tic-tac. Então tudo ele colocava tic-tac e nunca dava nada, O único tic-tac que talvez deu alguma coisa foi o Bolsonaro na cadeia, mas o Ciro Nogueira não colocava tic-tac pro Bolsonaro, porque senão queimava o filme dele. Ciro Nogueira e Antônio Rueda então formavam uma rede de proteção de Vorcaro e entrarão na mira da PF. Segundo aqui o pessoal do Brasil 247, existe aí talvez a possibilidade do Ciro e do Antônio Rueda serem indiciados em algum momento nessa situação do Banco Master. Com a prisão do Vorcaro, Daniel Vorcaro, e do seu sócio e algumas pessoas mais aí, né? Parece que o Ciro começou a ficar ali na mira, começou a virar, né? Tá no radar da Polícia Federal. E isso é importante. Ciro tem escapado sempre dos esquemas, sempre. O Ciro, você pode ter problema com o Ciro lá, com a mãe dele, Ciro escapa. Ciro que vendeu uma cota lá de, segundo ele, recebeu dinheiro de um ex-assessor, tudo bem, Ciro passa. O importante hoje talvez seja colocar o Ciro atrás da grade também. Opa, das grades também. A Papuda te espera, Ciro, pode ser. O Rueda também, o Rueda que vem aí de uma confusão tremenda, que a gente não sabe de onde apareceu o tal de Rueda, Ruedinha, para os íntimos dos aviões, né, dos 5 aviões que ele tem, parece que tem um piloto aí que declarou que ele tem pelo menos 5 aviões, e ele que disse pro piloto, e o piloto já teve ali um esquema. Um esquema de falar, né? Já até aberto o bico aqui. Tá ele aqui, inclusive, pedindo ajuda pra gente, para poder manter ele vivo, que ele tem medo de ser morto por esse tipo de gente, que não é muito difícil mesmo não, gente. O Rueda, então, tem uma carreira meio esquisita. Eu estou falando carreira aqui de política, tá? O Rueda parece que entrava num avião e tinha os comentários no hangar que esse avião aqui, esse jatinho também é mais um do Ruedinha. Então não era nem conhecido como Rueda, era Ruedinha. Olha a intimidade que as pessoas tinham com ele. Tá aí, é só procurar Ruedinha, vocês vão ver que ele tá lá. Ele e o Ciro Nogueira, então, eram um braço político, o braço da lei, dentro da lei, ou das leis, que queriam usar as leis para proteger o camarada Vorcaro, que era um cantor gospel há 7, 8 anos atrás, aí comandava um grupinho, um programinha gospel. Do nada o Vorcaro estourou a boca do balão. Mas tem história. A família do Vorcaro, por outro lado, é uma família muito legal. O pai dele, que era dono de imobiliárias e de questões imobiliárias em Belo Horizonte, em Minas Gerais, parece que ganhou muita grana. Inclusive pagou o boleto do André Valacão, ou Malandrão, ou Valadão. Pois é, o André Valadão queria uma BMW porque queria, e aí, alguns anos atrás, aí o pai do Vorcaro bancou, e de lá para cá eles explodiram com o Vorcaro fazendo o programinha gospel idiota ali na rede de TV, que foi comprado inclusive com a ajuda do pai do Vorcaro, para a Lagoinha. Lagoinha que parece que é de onde tem saído o pior tipo de tranqueira possível, imaginável, dizendo-se religioso. Gente, desculpa, se você vai numa porcaria de uma igreja dessa, tem alguma coisa que está muito errada aí com a sua visão de que é fé ou de que é deuses. Pois é. Os deuses dinheiros, que parece que são os únicos dinheiros que mandam, quer dizer, deuses que mandam dentro dessas igrejas, parece que não está muito aí com vocês. Se a questão toda de ganhar dinheiro, for ganhar dinheiro em relação à sua fé, você está com um problema sério também aí. Fezes aqui não tem vezes. O que eu quero dizer com isso é que a fé é um sentimento e todo ser humano tem, gostando eu ou não, você gostando ou não, você tem a mesma fé que eu tenho. E eu não estou falando na mesma coisa. Se você acredita em deuses, eu acredito em ciências essas. Pois é. E aí a gente precisa lembrar disso aqui.
O Rueda, por outro lado, o Ciro Nogueira aproveitam as pessoas cheias de fezes na cabeça e que acreditam em deuses e vão usar essas pessoas de todas as formas possíveis e imagináveis. Vorcaro também fez isso. Tanto ele quanto a família Valadão sempre fizeram isso, como a família Macedo, como a família Santiago, como a família Malacraia. Todos eles fazem isso, uso das pessoas e da cabeça das pessoas. Pois é. O maior problema então aqui volto a dizer, Ciro Nogueira e Antônio Rueda estão juntos desde sempre, tentando fazer os esquemas para manter o Vorcaro longe. Ciro se comprometeu a criar uma emenda chamada Emenda Master, inclusive tiraram sarro na época, chamando a emenda do Ciro de Emenda Master, para poder aumentar para R$1 milhão a cobertura do FGC, justamente talvez prevendo que o Master ia quebrar em breve, ia ser liquidado em breve. Pois é, Rueda também parece que tem aí os esquemas, parece que foi um dos responsáveis pelo investimento do Rio Previdência, parece que estava na mão do Rueda, essa instituição lá no Rio de Janeiro, no Rio Previdência, de R$1 bilhão nas contas do Banco Master. Pois é, tem coisa que a gente vai saber ainda e talvez tem gente que vai ter que correr atrás de advogados muito fortes agora para poder se livrar desses esquemas aí, né? Só para a gente lembrar. Então, fica de olho nisso, porque Rueda e Ciro Nogueira não passam de dois malandrões na política e que as pessoas ainda votam nesse tipo de lixo, né? Acho que é importante lembrar disso aí. Opa, o Brazuca tá chegando por aqui perguntando onde que nós vamos para a festa. Eu convidei uma galera para casa aqui, mas é uma galera que nem é muito politizada, mas a gente vai conversar sobre isso com certeza. Eu acho que vai em breve, viu, viu, Brazuca? Eu acho que vai daí em breve, Reginaldo. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é que comemorar sempre é bom. Comemorar, se por acaso puderem abrir uma campanha, eu acho que é importante sempre chamar uma galera para poder comemorar esse tipo de coisa, né? Então, se vocês têm aí uma comemoração a fazer, vai fazer e não percam tempo. Estava vendo agora há pouco uma reportagem, Brazuca, e o pessoal tem saído aí para bares e baladas aí para poder comemorar desde cedo hoje. Cara, ali vai precisar não só impugnar, acho que alguém vai ter que empurrar aquele rapaz para algum lugar, né? Que não seja a política, né? O Chega tá passando os limites. Eu tenho acompanhado aquela menina, a Mortágua lá, eu não lembro o primeiro nome dela, que eu acho que ela é muito, muito importante como debatedora, e ela tem deixado ele sempre no chinelo, né? Então eu acho que é importante realmente passar a perna nesse cara por lá, na extrema-direita portuguesa, porque eles têm feito muito barulho ali, né? Ainda tá dando muito barulho ainda. O bloco de esquerda, ela é do bloco de esquerda. Como é que é o nome dela? Gente do céu. Cristina, não é Cristina, Mariana, isso, a Mariana, acho que é Mariana Mortágua mesmo, é muito boa aquela mulher. Eu acho que é importantíssimo a gente dar um gás nessas pessoas aí. Deixa eu colocar aqui uma outra coisa, eu acho que tem coisas que a gente precisa ficar de olho, porque a banalidade do mal, mas também a origem do autoritarismo, do totalitarismo, como dizia Hannah Arendt, faz a gente pensar em algumas coisas. Trump chega com as ideias esquisitas e eu acho que é importante a gente lembrar. Trump sugere aqui prender e aplicar pena de morte a políticos rivais do Partido Democrata. Veja, o Trump aqui não está dizendo, vamos voltar a pena de morte nos Estados Unidos. Não, só para os democratas, só para o partido rival dele.
E isso é de um peso extremo. É assim que começa a estupidez que levou Hitler a chegar onde chegou, Mussolini a chegar onde chegou, os fácios chegarem onde chegaram no mundo inteiro, né? E até está chegando até hoje a extrema-direita. Esse tipo de violência que é colocada nesse tipo de fala leva as pessoas a acreditarem que tudo se resolve com violência. Então, quando você fala sobre aplicar pena de morte sobre pessoas que estão contra suas ideologias ou ideologicamente diferente de você, tem alguma coisa que está errada já aí. E aí, não é à toa que tem se previsto uma guerra civil nos Estados Unidos, já faz alguns anos, que ela pode acontecer a qualquer momento, porque o Trump tem tensionado isso a tal ponto de que isso pode acontecer, né, sem a gente a gente menos espera, pode acontecer esse tipo de coisa. Estou falando isso aqui porque a violência que um líder impõe nas suas palavras leva a violência real na mão dos seus seguidores. O Trump então está dizendo aqui que se por acaso os democratas continuarem fazendo, né, uma acusação sobre as suas declarações, com algum contraponto pesado demais contra seus comunicados, a sua forma de fazer as coisas, que eles deveriam ser obrigados a pagar pela lei. Mas agora a lei aqui é a voz do Trump, que eles deveriam ter pena de morte, né? Então, os líderes democratas condenaram as declarações de Trump em um comunicado, mas mesmo assim o Trump não voltou atrás. Talvez o que tenha feito ele voltar atrás e mostrar que ele talvez não quisesse fazer isso, porque ele é um covarde como o Bolsonaro também, e como todo covarde, eles podem matar pessoas à torta e à direito, né? Não é à toa que se fala que o Epstein tinha medo dele, que algumas pessoas têm muito receio, têm muito medo dele. Pois é, o cara aqui pode fazer acontecer as desgraças que a gente já sabe a qualquer momento, né? Uma coisa que talvez tenha feito ele quando ele se deparou com a estupidez que ele fez, foi quando ele chamou o Zohar Mamdani agora para conversar na Casa Branca. Talvez seja uma capitulação desse tipo de idiotice que ele fez aqui. Eu imagino que sim. O Trump também defendeu o Mamdani do próprio partido dele. Por exemplo, uma parlamentar lá do partido dele que agrediu o Mamdani, dizendo que o Mamdani era um jihadista e que isso aí se coloca um peso de violento, de terrorista na pessoa, né? Porque na cabeça dos americanos todo jihadista é violento, todo jihadista é terrorista. E aí essa parlamentar do grupo do Trump, dos republicanos, foi chamada a atenção pelo Trump. Então acho que é legal a gente perceber que o covarde é sempre um covarde, e quando ele percebeu que talvez começasse a pipocar crimes contra democratas e aí ele perdesse o mandato por causa disso, aí ele voltou atrás e chamou o Mamdani, e talvez tenha defendido o Mamdani publicamente dos seus próprios correligionários, dos seus próprios correligionários. E aí eu acho que é importante lembrar disso aqui, tá bom? Vale a pena a gente ficar de olho nesse cara, na estupidez que ele está criando e na forma com que ele está criando essa estupidez. A gente não pode esquecer que o Trump vai continuar tensionando até a hora que derrubarem ele do poder, ou a hora que ele perder a campanha na próxima eleição. E ele está preparando, se perder a próxima eleição, provavelmente estimular aí a guerra civil que ele está tentando estimular até agora. O Trump está naquele momento que a baixa popularidade dele é tão complexa para ele entender, que ele está buscando uma guerra. Não pode esquecer que todo presidente americano, quando está com a baixa popularidade, lança uma guerra em relação a um país mais pobre, em relação a um país que tem alguma riqueza, que pode ajudar os Estados Unidos a melhorar ali a sua situação. A inflação lá nos Estados Unidos tem subido, tem se mantido persistente, tem subido aos poucos, e o tarifaço não tem ajudado muito o Trump, não. O tarifaço aumentou a inflação por lá, porque quem está pagando mais é o americano, não é quem levou a tarifa. Quem levou a tarifa só está deixando de vender. Quem está deixando de comprar é o americano médio, e ele está sofrendo com a inflação lá. Pois é.
O Brazuca está lembrando aqui que teve um garoto lá em Portugal que, estimulados aí pela extrema-direita, possivelmente, a garotada, estimulados pelos pais de extrema-direita, teve um garoto brasileiro que teve os dois dedos decepados e a mãe foi chamada lá. E aí, quando ela falou que ela tentou colocar que era meio difícil, né, aquela situação de o menino ter os dedos cortados, a escola disse que ela não podia falar nada, tentou, inclusive, impor para ela que estava errada, né? O garoto que estava errado. E parece que está tendo lá uma briga lá feia. É uma mãe brasileira, né, com um filho brasileiro, é meio complicado lá em Portugal ultimamente. A perseguição da jornalista, que ofereceu 500 pela cabeça foi... exatamente, teve um portuguesinho aqui, que o Brasil está lembrando, que ele é um cara esdrúxulo, né? Eu não sei se aquele cara tinha condições nem de estar na internet, né? Porque ele é tão burro. Que alguém que faz uma estupidez dessa, né, Brazuca, oferecer 500 euros pela cabeça. Cabeça mesmo, não era para trazer o cara lá e, ó, tá aí um brasileiro. Não, é para cabeça mesmo, pela cabeça do brasileiro, de um brasileiro, ele falava que ia oferecer 500 euros. Então esse cara foi preso aí, eu acho que tem mais gente aí que, né, pode ser presa em Portugal por causa disso. Isso é esse estímulo que o André Ventura e o Chega têm feito, né, que está acontecendo aqui no Brasil ainda com o bolsonarismo. Apesar de a gente ter visto que diminuiu bastante, amansou bastante, porque o bolsonarista normalmente é um covarde, é uma pessoa imprestável, que não serve para nada na sociedade. Então eles estão sofrendo isso aqui um pouco mais do que talvez em Portugal. Mas Portugal está muito ainda aflorado, chega lá, né? E Meloni continua fazendo merda ainda, né, cara? E aqui também, apesar da gente ter aqui no Brasil, que eu acho o cúmulo, né, que são a extrema-direita dentro do grupo dos advogados, mas aqui também tem sido uma das coisas, né? Uma das coisas que tem acontecido é a gente ter visto essa defesa aí dos direitos. É verdade, isso eu acho que é o método, exatamente. É o método que a gente está vendo que é da extrema-direita, né, Brazuca? Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pensar, né? Você quer subir? Eu vou te subir um pouco, eu tô indo almoçar, minha esposa já está me chamando aqui, mas de qualquer forma eu vou subir você um pouco aí, você fala pra gente como é que tá aí na situação. Tudo Tudo bem, bem. Reginaldo? Boa noite aí. Eu te falar o seguinte, eu tenho um livro nosso, que é a minha mulher que está fazendo a coordenação, e ele está sendo lançado no mundo todo, né? Então, eu escrevo um capítulo que é sobre o fascismo. O facho, né? Tem que falar facho aqui. É. E eu falo sobre os métodos. Isso é parte de um livro meu que eu estou escrevendo sobre as vacinas do fascismo. Sim. E o que só para você saber, o grupo Saber Direito, né, que não é grupo empresarial, é uma comunidade que nós criamos e que a gente juntou os advogados para dar aulas para os advogados quando a extrema-direita, que eu não chamo de extrema-direita porque eles não são direita, Sim. eles são fachos, eles tomaram a Ordem dos Advogados de Portugal. Então Hum, eles fecharam as portas para os brasileiros, ali eles começaram, e a gente fez o quê? A gente pegou os 3.500 advogados brasileiros e começamos a ensiná-los. ah, Então ensinamos para todos os 3.500, ou seja, para eles não ficarem com aquela balela que o advogado brasileiro não presta, é lixo, aquelas coisas que eles fazem com o imigrante, que eles colocam como inimigo do povo. sim. Então a É. gente fez esse preventivo. E aí esse grupo se tornou um grupo atuante. O que aconteceu? Esse dos 500 euros, por exemplo, dos euros, por exemplo, é mulheres contra o fascismo, né? Que eles atuam contra as mulheres. Então a Aham. gente escolheu 40 e as 40 atuaram contra e botaram esse cara na cadeia. A gente Uhum. fez a mesma coisa com a jornalista que foi perseguida e a gente fez também a do menino. No primeiro momento que aconteceu, a gente foi para cima e protegeu a mãe.
A gente juntou tudo, até apoio psicológico, a gente arrumou tudo para ela. E ela, Hum, infelizmente, está querendo ir embora e vai embora de hum, Portugal. Mas a gente vai apoiá-la também com isso, tudo. Todos os advogados fazem o quê? Ao invés dos movimentos como nos Estados Unidos, que os imigrantes se matam um ao outro, entendi. e eles incentivam ter o imigrante legal e o imigrante ilegal e fazer Pega, diferença entre né? todo mundo. A gente está fazendo um caminho de fazer com que todos se unam e que o imigrante brasileiro, seja ele qual for, seja protegido. Sim. E a gente faz isso também na Itália. Então, mas na Itália a briga é o método. Então eles têm método de fazer leis inconstitucionais, porque eles sabem que demora, e aí eles vão tomando poder, manipulando a eleição, para poder depois instalar uma ditadura. É isso que eles estão fazendo em todos os países. Eles vão E aí fazendo. a gente vai e atua sobre aquilo que eles estão atuando contra, no Entendi. lado contrário. Então, a gente vai impedindo e aumentando a velocidade dessas demandas para que eles não consigam chegar ao seu intento. Em Portugal, Né? o Chega não conseguiu mais que 3 freguesias. Ou Entendi. seja, ele ganhou uma grande eleição para deputado e depois ele ganhou só 3 freguesias de todas as. Freguesia é cidade. Então Ah, ele só ganhou 3 cidades como prefeitos. Quer dizer que ele está indo despencando. Na Itália, Meloni também está sob pressão para perder o governo. Então o que uhum. acontece é que essa onda está passando. E o Sim. Trump, ele tem as mesmas metodologias. A É. gente vê em todos os países a gente trabalha em conjunto com vários escritórios de imigração lá também, etc. Então a gente vê as metodologias iguais. Na Argentina também. Então, o que a gente passa? Porque por isso que eu subo em live de vez em quando é para ajudar o pessoal que tem uma certa influência a Sim. entender o método. Se você me passar o verdinho seu, depois eu te mando esse artigo que está no livro, tá? Legal. Esse livro está lançando até na ONU, tá? A minha mulher está saindo amanhã, Lisboa, Escócia, Inglaterra, todos os países que têm uma grande quantidade de imigrantes. Então Ah, a legal. gente é um livro sobre para advogados. Então é para que eles entendam a estrutura em todos os países. E eles Legal. tenham condições de fazer. Um compêndio mesmo de leis, eu não estou vendendo o livro, não. Eu nem ganho nada pelo livro. A gente fez só para que isso acontecesse. Ah, Então, legal. e aí no Brasil a gente vai ter um foco, vai virar para aí também, logo, logo, para Sim. poder conseguir fazer essa atuação contra esse pessoal. Eu fiz a peça que está no Ministério Público, que vai ou caçar a candidatura do Ventura, Sim. ou, se ele ganhar, ele vai ter limitação constitucional garantida, ou seja, virou a esquina para o fascismo, ele cai. Então, essa é uma novidade usando a Constituição portuguesa. E é Ah, brasileiro fazendo. É só para você entender, é brasileiro fazendo. A mesma coisa é a discussão da cidadania italiana, que eles fizeram a modificação da lei para dividir entre os italianos que vivem na Itália uhum. e os que não vivem na Itália. E É, os que têm possibilidade de viver na Itália. Eles segregaram. Eles é. fizeram uma lei para segregar. É o método de escolher o inimigo e dividir o inimigo. É isso que eles fazem. Eles querem Sim. quanto menos pessoas votem, todo o método deles é para isso. Dividir o eleitorado e diminuir o eleitorado, porque eles derramam dinheiro para comprar eleitorado, para o voto, e aí eles conseguem maioria numa minoria de pessoas que votam. É só Exatamente. você pega o caso aí Sorocaba, eu fiz estudo de Sorocaba. O prefeito lá não teve 22% dos votos totais de Sorocaba, e é eleito, entendeu? É assim que eles usam os métodos. E eles Desculpa. começar. Não, eu acho que é legal, gente. Vocês estão fazendo isso aí. Eu acho que é importantíssimo, porque a gente vai ter que criar uma frente para segurar essas broncas aí, né, cara? Porque é esse método urbano que o Trump adora, né? Que é de mexer na questão constitucional, mexer nas leis, mexer no judiciário. É a praia deles agora, bicho. É daí pra frente, é Então, pisar. tecnicamente se chama autocracia eleitoral legal. É, É, um- é uma ditadura
que eles obtêm pela manipulação da eleição para sim, conseguir instalar, mudando as leis e as constituições, uma autocracia, centralização do poder. Eu chamo de neo-romano, é autocracia neo-romana. sim. Porque E sem isso, dar, todo sem, método vem de Cícero. sem dar Esse método golpe, sem dar um golpe armado, né? E aí os idiotinhas vêm aqui falando, mas golpe sem arma, sim, é assim que está acontecendo e não está acontecendo de agora, né? Essa tomada de poder sem dar um golpe armado, sem o exército estar junto. Professor, eu vou fazer o senhor entender quando, aonde e eles querem chegar sempre. Tá bom? É, Agora, presta atenção nisso. Você na Segunda Guerra Mundial teve Pearl Harbor, o Japão foi lá em Pearl Harbor, você lembra disso? sim, Qual é a canelinha do americano hoje? Você tem noção ou não? não, Não é Pearl Harbor. é, É a base de Lajes, que é nas ilhas no meio do Atlântico, que é, pertence a Portugal. É a ah, base americana. Sem ela, eles não conseguiriam levar o B-2 até o Irã, hum, porque aí ali faz a recarga, reabastecimento, ali vão a infraestrutura de logística dos porta-aviões, todas as preparações deles vão por ali, sim, todo combustível, tudo passa por ali. Então, eles têm aquela base como Pearl Harbor no Japão. uhum, Então, por que que eles querem Portugal? Por que que há 2 anos atrás eles decidiram que iam tomar Portugal? sim, E passaram a fazer o mesmo método que fizeram com Lula, com o primeiro-ministro português. sim, Entendeu? Aí eles colocaram para fora e fizeram duas novas eleições, uma em seguida a outra, para conseguir maioria para o Chega. E uma aí que ficou em segundo lugar. Mas mesmo assim ele tá mandando na política do partido PSD-AD. Ele está sim. fazendo isso. Eles, Então, eles são muito estridentes, né? Então, como eles gritam muito alto, as pessoas parecem que meio que ficam baixa cabeça, né? o objetivo do americano, utilizando esse movimento de autocracias que ele quer instalar, são estratégias de necessidade dele para uma guerra. Sim, Então, por que que ele está voltando-se para... Ele paralisou a Ucrânia, paralisou Israel, para jogar forças aonde? Na América Latina. Ele sim, quer Guiana, ele quer Venezuela e ele quer Brasil. uhum, Ele quer petróleo, ele quer alimento e ele quer ferro. Sem isso não tem guerra. uhum. Então ele quer ir para tudo ou nada. É isso que ele está fazendo. É, é verdade. E já das coisas que a gente precisa se preocupar, que aqui na América Latina parece que as pessoas estão meio que. Salva aí talvez o Lula, que ainda tem um pouquinho de visão, e o Maduro, que está. O Lula tem um pouquinho de visão, professor. O Lula é um professor, ele é um Não, isso que eu tô doutor. falando. Em relação aos outros, né? Tem um pouco dessa visão aí, mas o Maduro que está sofrendo essa pressão, parece que os outros estão todos meio que largados, achando que tudo vai acontecer e eles vão estar fora de uma guerra aí, se por acaso os Estados Unidos resolver enfiar o pé aqui, né? Então, você lê Maquiavel, não só o príncipe. Não é fazer que ele é advogado, pequeno príncipe, Pequeno mas, Príncipe, né? mas os escritos de Maquiavel são importantes ler. Ele orientava os príncipes do quê? Quando você tem um conflito externo nas suas fronteiras, você faz centralização de poder. Então, a instalação de ditaduras ou centralização de poder nos países da América Latina vai ser uma necessidade, É, seja ela de esquerda ou de direita. Se for de direita, é para entregar. Por quê? isso. Por causa da estrutura coronelista que existe. Se for de esquerda, é para enfrentamento. Se for de direita, é para entregar. Então a gente tem que. Pensa na época Vargas, é a mesma coisa. É, Então, hoje a gente está numa situação que isso está muito, muito claro. Então a gente tem que fazer o quê? Apostar na democracia. hum, Tem que tirar esses vagabundos do Congresso. Se o povo não é, for convencido disso, nós estamos perdidos. Nós vamos exatamente, entregar todo o nosso patrimônio. Porque o trabalho deles é entregar o patrimônio, de exatamente. graça. É Que isso. é essa jogada, né? Que os Estados Unidos sempre fez, né? Não adianta a gente falar que é de agora, ele sempre usou isso, É. né?
Só que com os golpes da CIA, com as intervenções da CIA, que sem ninguém saber, a gente sabia depois, muitos anos depois, mas agora está muito descarado, né? Porque o medo que eles estão tendo de quebrar também, a estrutura americana de quebrar, por causa da dívida, por causa do déficit, aquela coisa toda, mas também por conta da quebra da hegemonia do dólar e possivelmente aí até militar, né, com a Rússia não baixando a cabeça, e a China não baixando a cabeça, eu acho que é um dos problemas que nós vamos enfrentar daqui para frente, e os Estados Unidos tentando intervir novamente em todos os países, né? Ele está achando que ele vai poder intervir no Caribe e depois na gente. É, Então, ele está se enganando, porque a estrutura militar chinesa, principalmente de transporte de tropas e de transporte bélico, é imenso. Ela criou grandes navios de transporte para isso, para intervenção. Eu vejo isso bem claro. Então, essa brincadeira não vai ser fácil para eles, não. Eles ficam achando que vão se preocupar com Taiwan, que a China vai invadir Taiwan se eles fizerem alguma intervenção aqui. Não, não. A China vai proteger aqui. E a Rússia também. E provavelmente o Macron também, por conta das intenções do Trump de atacar petróleo. E a Guiana, o Estado francês também tem petróleo ali. E sabe que vai ser alvo. E sabe que vai ser alvo. Então, você vai ver que a França vai cair de lado. Ela vai cair de lado tranquilamente. Não vai ficar pró-americano, não. É que a Europa ela ainda ela está meio dividida hoje, né? Cada um está com o seu interesse, mas também tem essa questão das políticas internas que estão indo para a esquerda e direita, mais para a esquerda, mais para a direita também, mais para centro, né? E eu acho que isso também vai ser um peso que os Estados Unidos vai ter que aprender a lidar, porque não está todo mundo afim do Trump, não, gente. Lá não é todo mundo que está concordando, não, né? Então você tem lá É a assim, Itália, talvez. o resultado mostra, né? O resultado mostra. A Espanha enfrentou e ela está Isso. crescendo. É, O Portugal não enfrentou, abriu as pernas e está despencando. isso. Quem aposta no Trump está despencando, a Itália despencando. Então, Exatamente. é assim, quem aposta no Trump se ferra, porque o que ele quer é receber. Só venha a mim, venha a mim. Ele não Exatamente. quer outra coisa. Na outra gestão dele, a última rodada dele foi na Europa. E ele veio para a Europa para exigir que os caras gastassem 4% do PIB É, com falta. armamento americanos. Isso. E aí o que acontece? Ele criou a guerra da Ucrânia. A gente fica dividindo pessoa. O presidente americano, ele, na verdade, ele só é um porta-voz da estrutura militar americana falando para o mundo. Eu entendo assim. Sim, Então, a indústria armamentista é o que tem feito girar, né, o negócio ali, né? Se é, você para pensar, eles ofertam aproximadamente 45% das armas no mundo é americano. Então você vai, é um poderio extremo, né, Bazooka? Não tem como não entender isso. o movimento deles hoje é vender o que eles têm É, atualmente lá e construir novo. Então, exatamente. o objetivo deles é vender todos os caças, todas essas coisas aí, e que para eles é sucateamento, e É. eles comprar, remodelarem tudo novamente para ficar na ponta. É isso que eles querem. Eles estão fazendo. Tanto que o F-35 que eles estão oferecendo agora para a Arábia Saudita, eles não vendiam para ninguém. Eu acho que Israel Exato. conseguiu alguns, porque eles mandaram para lá por causa dessa parceria que eles têm. Mas fora Eu vejo isso, F-35 todo dia. Eu vejo F-35 todo dia. Eu estou na então, Sardenha. Aqui é base americana e eles, quando tem operação no Iêmen, quando tem operação em volta, em torno de Israel, os isso, F-35 saem daqui do lado. Eu vejo toda. Quando começa a subir aqueles bichos preto para cima, eu falo assim, Ih, já vai bobagem lá. pois é. É toda hora. E Eu é vejo isso. isso aí o tempo todo. É isso que eles têm feito. Eu, particularmente, achei meio preocupante quando o Trump, ontem, antes de ontem, estava com o Salman lá e falando de vender F-35, achei meio estranho.
Mas é isso que você está falando. Hoje eles estão pensando com a China trazendo um caça de sexta geração praticamente, e eles na quinta geração ainda. Eu acho que eles estão ficando desesperados mesmo e devem colocar muito, muito dinheiro daqui para frente. E por isso que o Trump quer os 4%, né? Antes ele tinha pedido 2%, e aí a Não, Espanha agora ele falou, pede 5. Agora ele aí pede a 5. Espanha falou, quando ele passou para 5% do PIB lá, a Espanha falou que não. Eu falei, cara, vai dar merda isso, né? Mas ainda bem que o Sanches teve a coragem de bater de frente, né, cara? Sanches é espetacular. Eu vejo o Sanches todo dia no parlamento dele. Eu assisto porque é uma aula. Aquele cara é uma aula. E ele está se tornando cada vez mais forte, assim, em termos de político, né? Então você pode ver que ele está cada vez mais seguro. Eu acompanho o Sanches há 10 anos, talvez, quando ele veio no partido, acho que como deputado, se eu não me engano, não lembro, logo quando ele começou. E aí eu acompanhava as falas dele, tinha uma certa insegurança, assim, e aí o Vox começou a apertar muito, né? E foi quando ele cresceu bastante, quando o Vox começou a tomar muito ar, né? Dar muito ar dentro da política espanhola, e ele tomou gosto pela coisa e pelo jeito ele começou a atropelar os caras por lá. Ele faz, assim, vamos dizer assim, de 0 a 100%, ele faz os 20% do Lula. E o Lula é um professor, cara. O que ele está fazendo hoje no Brasil, ninguém em sã consciência conseguiria fazer o que ele faz. O que ele está fazendo, a minha visão, tá? Não é só de torcer, nem por ser amigo dele, nem por nada disso. É porque a visão realmente, ele tá enfrentando. Porque a gente fez um plano de ação em 2002, junto com o Conde Comparato. Aham. Foi feito umas propostas para ele, ele seguiu todas. E a principal era aumentar em 5.000 postos a Polícia Federal, de novos postos de treinamento fora da estrutura anterior. Uhum. E funcionou. E ele está se apoiando de novo na Polícia Federal, e ele está indo para cima dos vagabundos fortemente. E vai destruir esses caras antes da próxima eleição. Esses caras não vão ser candidatos. Ele está fazendo direitinho. É. Então, o Sanches faz isso um pouco na Espanha. Não chega a ser 100% Lula. Ele Sim. faz, mas ele faz. E o E- Sanches, acho que uma das coisas que deu uma virada mais pesada aí deu uma guinada na forma dele agir, foi quando começaram a enfiar a mulher dele no meio das coisas, né? Tentaram Pô, colocá-la como corrupta e tal, e aí eu acho que pegou feio para ele nessa situação. Aí ele meteu o pé de todas as formas ali. ele está atacando a corrupção de verdade. E aí os caras estão se ferrando. O tal do partido PP é absolutamente corrupto. Eu conheço eles vamos lá, 1978. Desde o Banco Banesto, que eles tinham lá, que eles faziam falcatrua. Então a Espanha é a outra Espanha depois do Sanches. Não Sim. tem nem o que questionar. É, Ele conseguiu amarrar uma Espanha que tentaram dividir. A extrema-direita tenta dividir. é. Ela tenta dividir Catalunha separação, País Basco separação, e aí vai. E a função da extrema-direita é essa, né? É uma estratégia assim que a gente sabe que eles vão Contra usar. o país. É contra o país. Que é sempre dividir, sempre criar um inimigo comum, que é a base do fascismo, né? Que é você ter um inimigo comum, e aí você transforma esse inimigo aí, o próprio irmão vira o inimigo dependendo da situação, né? Então, o que Portugal está fazendo, nós fizemos várias concessões aí de Portugal, os portugueses aqui no Brasil e aquela questão de reciprocidade, e de uma hora para outra o cara do nada começa a tratar o brasileiro como se fosse o mal de Portugal. Então tem umas coisas que ficaram bem estranhas aí nesses últimos anos na política, né? Na política europeia principalmente. Eu acho que o Sanches tem tido um êxito maior por vários motivos, né, Brazuca? Porque ele tem uma característica ali de tentar juntar, tentar unir, desde os primeiros momentos dele na política que eu acompanho. E ele tem outra coisa que é uma coisa muito regional, né? Eu acho que o Sanches fala de uma forma muito regional, que é muito característico do espanhol, né? O regionalismo, a cultura É, ali. Então acho que tem muito disso nele.
Mas eu amo a Espanha, né? Então, assim, eu sou porque realmente são fantásticos, né? E é assim, mas é assim, parece o Brasil, né? O Sul, os caras são cabeça oca, né? É, E o Norte, eles são profundamente pensadores. Então é um negócio muito estranho. É muito estranho, porque é muito igual aí. Os caras sim, aí sendo carregados assim. Assim, o Rio Grande do Sul já foi muito pensador. Eu não entendo como deu essa guinada. é, Quando eu praticava, trabalhava aí, o Rio Grande do Sul era assim, a parte mais top do direito. Então sim, eles eram justnaturalismo, né? Então era uma coisa assim, muito legal. Viraram absolutamente fachos. É incrível. sim. E aí a gente fica pensando, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um estado que produziu Tasso, que produziu gente muito boa ali. Você fala, cara, como é que a gente pode ter virado isso, né? A Porque é Manuela, a Manuela, Manuela é espetacular. mais recentemente Manuela, o Olívio, né? O Dutra. Eu acho que você fala, cara, como é que a gente chegou nesse fundo de poço no Rio Grande do Sul, por exemplo? Santa Catarina sempre teve ali um problema muito com os europeus, né? Eles sempre se acharam muito europeizados. Mas o Rio Grande do Sul achava o pessoal mais humilde, mas depois, nos últimos 10 anos para cá, virou assim uma lama, literalmente. E o Rio Grande do Sul, assim, como estado, ele não é sustentável hoje. É, É, eu estudo economia com energia, que é quilowatt-hora. Então, a minha moeda não é dólar, não é euro, é quilowatt-hora. O Rio Grande do Sul, para mim, é um estado falido. Ele é, precisa de um investimento muito grande para ele uhum, poder voltar a se recuperar. Como é que ele pode ficar chutando todo mundo? Então, é assim, exatamente. enquanto comunidade, o Rio Grandense está jogando fora a oportunidade da vida dele. É isso que eu vejo. É verdade. E é muito aquela coisa do. A gente não sabe de onde saiu essa coisa, né? Porque, como eu te falei, eu sempre achei ali um pessoal muito mais humilde, do nada, assim, parece que foi uma virada de chave, assim, de 2013 para cá. E você fala, como assim, gente? Desculpa, tava saindo um monte de possibilidades lá, a própria Manuela, que eu falei, cara, daqui a pouco essa mina como governadora aí vai. Presidente. Ó, E aí É, você. é assim, você falou a data certa, mas o dinheiro veio em 2012, tá? É. Veio de Taiwan. Veio de Taiwan. Veio por Taiwan. Para o seu presidente do partido hoje chamado PL. Hum, Isso está num processo nos Estados Unidos da ex-mulher dele, hum, tá? Isso é documento. Então, aham, ela entrega o ex-marido hum, e ela mostra que ele recebeu dinheiro para fazer esse movimento. eu Então já vi. você pega todos esses movimentos que aconteceram em 2013 ali. E eles fazem a mesma coisa com a Venezuela, mandam dinheiro para fazer movimentos lá, patrocínio. Sim, Mas é o americano por trás. mas sempre foi, né? Esse é o problema. Como o Lula dizia lá na época que estava preso, o americano só pensa nele em primeiro lugar, em segundo lugar nele, em terceiro lugar, e talvez lá pelo quinto lugar ele pensa nele ainda, e aí ele talvez deixe escapar alguma coisa para os outros, né? Mas você vê que a Sheinbaum está falando isso. A Sheinbaum está falando isso hoje. Ela está explicando como que está funcionando. E ela está com 70, 80% de aceitação. Como é que Sim. veio o movimento da internet próprio para poder ir para a rua violento contra ela? E É esdrúxulo, é a mesma coisa do Lula. são aqueles movimentos que a gente presenciou nas primaveras, né? E eu acho ridículo ali. É pago, né? Que derrubou Gaddafi, que derrubou vários outros ali na região. É, Guerra e são híbrida. pagos, são pagos. É uma molecada paga para poder fazer esse tipo de coisa, né? Guerra híbrida. Guerra Exatamente. híbrida. É a híbrida, exatamente. Então, os partidos têm que dar oportunidade para a molecada participar. É isso que Sim. tem que acontecer. Sem É. isso, não E, vira isso. O partido deles vai ser o Facebook, o Instagram, o exatamente. Twitter. Exatamente. E o problema Professor, maior. É. eu estou à disposição, mas eu já vou embora.
Não, eu Já, também. já. Eu vou almoçar também, porque minha esposa já bateu na porta agora há pouco aqui. Mas foi um prazer te ver, Reginaldo. Faz tempo que a gente não se fala. Foi um prazer mesmo É. falar com você. A gente não bate os horários aí. Eu tava com 5 horas de diferença, agora eu tô com 4. Não tem jeito, né, cara? É muito complicado bater horários assim. Mas a gente vai te falando. Foi um prazer te ver por aqui também. E Manda, eu vou. manda por mensagem o verdinho aí que eu te mando algum Tá, material, eu te mando, tá sim. bom? Obrigado, Um Reginaldo. abração. É Abraço, mano. isso. Até mais. Não. Pessoas, estou saindo também, vou almoçar e a gente fala mais tarde, em outro momento, tá bom? Até mais. Falou, Fábio. Até mais, meu camarada.